Bom dia, amigos da TV Guarani, falando diretamente do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Vamos daqui a pouquinho acompanhar o Bugrão em mais um compromisso pelo Campeonato Paulista, oitava rodada, categoria Sub-13. Daqui a pouquinho o Brugre, o Guarani, enfrenta a equipe do Sporting Clube Paulinense, aí tentando manter a liderança do seu grupo. Junto comigo, aqui hoje, né, na narração, João Luiz Della Coleta, e junto comigo teremos Roberto Alves. Bom dia, Roberto. Bom dia, João. Bom dia. Domingo gostoso, ambiente agradável, a família toda aqui esperando, né? A presença dos meninos dentro do gramado. Uma festa bacana. A gente vê muitas famílias, muitas mulheres. Esperamos um bom espetáculo para todos os bugrinos e você que está acompanhando a gente, é claro, aqui na narração de João Della Coleta. Muito bem, aproveitando enquanto as equipes vão se preparando ali para o início do protocolo da Federação Paulista, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular, torne-se um sócio campeão do Bugrão. As equipes já estão se posicionando, dentro de alguns instantes teremos início, então, ao protocolo da Federação Paulista de Futebol, onde teremos a execução do hino, a execução do hino nacional, a execução do hino da federação. Lembrando, estamos falando aqui diretamente do estádio José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Jogo válido pelo Grupo 6 do Campeonato Paulista Sub-13, onde o Guarani, o Bugrão, vem liderando com 26 pontos. Em segundo lugar temos o São Bernardo e o Esporte Clube São Paulinense vem na terceira colocação com 16 pontos. Esses são os três classificados para a próxima fase. Se o campeonato acabasse neste momento, o Guarani tem a quinta melhor campanha da competição. Ainda no grupo temos o Valinhos, Hyper, Amparo, Paulínia, o Valinhos e o El Shaddai. Este é o grupo do Guarani na competição no Sub-13. Tudo está sendo preparado, a equipe do Guarani que vem com seu uniforme tradicional, a camiseta verde, shorts branco e meião verde, e a equipe do Sporting Clube Paulinense que vem com camiseta preta, shorts amarelo e meião preto. Aqui tudo preparado, tudo pronto para daqui a pouco termos início então a mais esta rodada do Campeonato Paulista Sub-13, com o horário previsto de início para as 9 horas. Campeonato Paulista Sub-13, que até aqui tivemos 300 jogos realizados, Roberto, e 989 gols marcados, uma média de 3,3 gols por partida. Muito bacana mesmo, a garotada tendo essa oportunidade de mostrar, começar bem cedinho, né, no esporte, no futebol, aí com saúde, com a presença da família toda, muito bacana mesmo. E é claro que a gente espera mostrar para você que está nos acompanhando um bom espetáculo de futebol. Os garotos já estão adentrando ao gramado e a gente vai levar para você todas as emoções desta partida de futebol. Muito bem, foi dado início ao protocolo da federação. As equipes já vão adentrando ao gramado. Vocês podem acompanhar pelas imagens. As equipes já estão adentrando ao gramado. Para daqui a pouco, então, temos a execução do hino nacional brasileiro. Aqui ao fundo a gente escuta a torcida do Bugre, a torcida do Guarani. E agora a execução do hino da Federação Paulista. Tudo pronto, tudo preparado. Agora vamos à execução do hino nacional brasileiro.
Muito bem, tivemos a execução do hino nacional brasileiro. As equipes se cumprimentam à beira do gramado para então termos início a esta partida. Lembrando aos amigos, a competição, o Sub-13, tem 87 clubes participantes, divididos em 11 grupos, um com 7 e 10 grupos com 8 equipes. Serão 6 fases. A primeira fase é ida e volta. Classificam-se os 2 primeiros melhores colocados, né, os 2 primeiros colocados de cada grupo, e mais os 10 melhores terceiros colocados. Com um total de 32 equipes, onde a gente já teremos aí o início do mata-mata. A categoria Sub-13 são 3 tempos de 20 minutos. No primeiro tempo, a gente tem um time. Segundo tempo, um outro time. E no terceiro, o técnico, fica a critério do técnico quem irá ao gramado. Ao final do jogo, tem a disputa de pênaltis, valendo um ponto extra na competição. Mas como as equipes já estão no gramado, vamos conhecer o primeiro time, o titular da equipe do Bugrão, que vem aqui para o jogo de hoje. A equipe do Guarani vem a campo com 1, Henrique, 2, Frederico, 3, Cartarozzi, 4, Otávio, 5, Prats, 6, Breno, 7, Theo, 8, Cauã, 9, Benício, 10, Vitor Brian e 11, Pierre. Essa é a equipe de William Lourenço da Silva, o técnico do Bugrão, para a partida de hoje, para o primeiro tempo da partida de hoje. A equipe do Sporting vem com 1, Vicente, 3, Lucas Vaz, 5, João Saad, 7, Murilo, 9, Enzo, 11, Brian, 14, Lucas Fantini, 15, Miguel, 16, Enzo de Paula, 17, João Pedro e 19, Henrico. Esta é a primeira equipe do técnico Matheus Henrique. Na arbitragem, teremos o dono do apito de hoje é Lucas Bove Batistella. Apita e começa o jogo aqui na cidade de Amparo. A equipe do Guarani já tenta sua primeira descida. Sporting já recupera, sai jogando. Lançamento longo feito à frente. Buscando o Enzo. Ele vai descendo pelo lado esquerdo. Chega até a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. É impedido pelo Cartarozzi, que sai jogando. Já fez o passe à frente. A equipe do Guarani se organizando. Tentativa de jogada com o Vitor Brian. Afasta a defesa. A bola chega até a área do Guarani. Otávio pede calma seus companheiros e sai jogando ali com tranquilidade. Abre a jogada, buscando o Breno. Breno fez o domínio, fez o passe à frente, acabou sendo interceptado pela defesa. O Guarani recupera a posse de bola ali com o Theo. Theo recua até o Otávio novamente. De Otávio para Cartarozzi. Cartarozzi joga mais à frente, a equipe do Guarani vai se reorganizando. Bola chega até o Benício, ele tenta a bola enfiada à frente, buscando o Pierre. Chegou atrasado, é pênalti. Penalidade máxima marcada, com menos de 1 minuto de jogo. Vicente saiu atrapalhado, acabou atingindo o Pierre. Pênalti para a equipe do Guarani. Todo mundo ali se organizando, a torcida do Bugre fazendo festa. Grande oportunidade para a equipe do Guarani. Bola com o Benício, artilheiro da equipe até aqui com 7 gols. Benício se prepara para a cobrança. A torcida incentiva, partiu Benício, chutou no cantinho. Gol! Benício abre o placar para a equipe do Guarani numa cobrança de pênalti. Uma belíssima cobrança de pênalti. Abre o placar a equipe do Guarani aqui em Amparo. Guarani 1,
Sporting 0 até aqui. Bela cobrança direitinho, sem chances para o goleiro. Está aberto o marcador, o garotinho tem habilidade, hein, João? Muito bem, a equipe do Sporting vem ali jogando pela lateral com o Henrico. Tenta o passe à frente, fez o lançamento, domínio do Enzo. Ele tenta passar pela marcação, não consegue. Recupera a equipe do Sporting. Viu a passagem aqui do Enzo de Paula, ele domina. Tenta passar pela marcação do Breno, não consegue. Breno recupera, fez o passe à frente, buscando o PR. Passa em profundidade, PR vai tentando levar, a bola acabou escapando dele. É lateral a favor da equipe do Sporting. Se prepara para a cobrança Enzo de Paula. Tomou distância, fez o lançamento à frente. Breno afasta de cabeça. Bate, rebate ali no meio, último toque da equipe do Sporting, último toque do João Pedro, é lateral a favor da equipe do Guarani, já cobrado, bola lançada à frente, a bola chega até o Vitor Braia, ele vai carregando, pede passagem pro PR, foi derrubado, o árbitro entendeu que foi só na bola, manda o jogo seguir. Enzo de Paula, lançamento longo feito à frente, bola chega até o Catarozzi, ele afasta, volta ali para o Vitor Braia, ele vai tentar passar, foi puxado, o árbitro entendeu como jogada normal, lançamento longo feito à frente, a bola chega para o Federico, ele domina com tranquilidade, sai jogando com o Cartarozzi, Cartarozzi para Otávio, Otávio para Breno, equipe do Guarani buscando ataque novamente, Pierre fez o passe de primeira para o Breno, na disputa, bola travada, ela fica ali para o Murilo. Murilo abre o jogo pro Enzo de Paula, ele tenta o lançamento à frente, afasta de cabeça Cartarozzi. Bola chega para Breno, fez o passe no meio. Ali estava o Prates. Ele com o Theo. Theo fez o passe na frente, tentando o passe em profundidade. Chega a defesa da equipe do Sporting. Faz o bloqueio. O Theo recupera, mas não recupera a tempo. A bola acabou saindo. É lateral para a equipe do Sporting. Lá vai Enzo de Paula na cobrança. Fez o lançamento, buscando o ataque. A equipe do Guarani se defende. Tentativa de passe em profundidade, não tinha ninguém. Afasta de lá Frederico. Bola jogada aqui no meio. João Pedro de cabeça. Na disputa ali. O Prates. Dominou, fez o passe. Sai jogando ali. Pá, parece que tivemos uma substituição. Miguel Martins está no gramado. Pela equipe do Guarani. Cartarozzi deu um chutão, manda a bola à frente, afasta a defesa do Sport de qualquer maneira, manda a bola pela linha lateral. Guarani pressionando e pressionando muito até aqui, neste início, nesses primeiros 5 minutos de partida, né, Roberto Alves? Exatamente, a rapaziada tá indo, tá gostando do jogo, o Guarani me parece mais agressivo nesse momento. Também puderam, né, com a ajuda dos torcedores que estão aqui, a família, muito bacana. Muito bem, a equipe do Guarani vem aí descendo com o Breno na cobrança do lateral para PR, afasta de cabeça ali o Enzo de Paula, é novo lateral. Lá vai Breno, novamente para PR, tentou o passe, Enzo na marcação, ele acabou tocando pela bola por último, novo lateral. Lá vai Breno mais uma vez, vai cansar o braço do Breno de tanto arremessar. Para Prates, devolveu para Breno. Ele vai descendo pela lateral. Chega a marcação, ganha novo arremesso. Breno para Pierre. Ele segura, devolve no Breno. Vai tentar o cruzamento. A bola explodiu nas costas do Pierre. Ficou fácil para a defesa. Mas chegou ali para o Miguel Martins. Tentou o passe. Acabou sendo interceptado. Catarozzi afasta. Tenta jogar ali com o Miguel. A bola chega para o Vitor Braia. Ele domina. Tenta se livrar da marcação, tentou escapar do primeiro, chega a bola pro Breno, fez o giro, achou o PR na frente, PR se livra do primeiro, não consegue passar pela marcação do Miguel, acabou perdendo a posse de bola, recupera PR, tentou o passe em profundidade, chegou para o Theo, Theo na linha de fundo, vai tentar esse cruzamento, chega a defesa, afasta o perigo, mas Breno recupera pela equipe do Guarani, tentou o cruzamento, a bola saiu fraca, melhor para a defesa do Sporting Paulinense. Agora é contra-ataque. Enzo em velocidade pela equipe do Sport. Vai levando. Foi derrubado pelo Otávio, mas a bola ficou ali para ele. Chega afastando o Federico. A equipe do Guarani. A bola chega para Benício.
Recuperou o Sport. Vem descendo, tentativa de cruzamento do Henrico. A bola bateu em cima do Benício, é lateral. Henrico na cobrança, sai jogando com o Murilo. Ele domina, recebe a marcação de 2. Tentou passar, não conseguiu, foi bloqueado. Bola fica presa lá na ponta direita. E a bola vai saindo pela linha de fundo. É tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Jogo bastante veloz até aqui. Os primeiros 8 minutos de partida. Muita velocidade de ambas as equipes. Lembrando, o jogo tem 20 minutos. 3 tempos de 20 minutos, além da cobrança de pênaltis ao final da partida. E aí temos a falta marcada a favor da equipe do Guarani. Falta para cima do camisa número 7, o Theo. Quem se prepara lá para a cobrança é o Otávio. A arbitragem sinaliza. Posição da bola, já autorizada a cobrança. Otávio sai jogando. Abre a jogada lá com o Vitor Bryan. Ele tenta o passe para o Benício. Domina Benício, vai levando até a linha de fundo. Tenta passar pela marcação, não consegue passar pelo Lucas Fantini. E a bola ainda toca por último nele, é lateral para o Sporting. Já cobrado. Bola para o Murilo. Murilo fez o giro, consegue se livrar da marcação. Busca o passe no meio para o Enzo. Chega a primeira defesa. O Guarani recupera a posse de bola. Na disputa. Bola fica para o Sporting. Tentativa de passe no meio. Acabou sendo nas costas do jogador. Ficou fácil para a defesa bugrina ficar com ela. Tentativa de passe em profundidade. Acabou saindo fraco. Henrico faz o corte. A bola chega para o Murilo. Tentou passar pela marcação do Theo. Recupera o Paulinense. Passa em profundidade. Afasta de cabeça Frederico. Breno matou no peito. Tentou o passe no meio. Quem fica com ela é o João Pedro. João Pedro tenta o passe na ponta. Buscando o Enzo. Henrico, lançamento lá na frente. A bola chega pro Bryan. Briga na frente da área ali da equipe do Guarani. E a falta marcada. Mais uma falta em cima. Mais uma falta do Sporting. Bola veio aqui para lateral e o campo do Sporting briga por ela. Breno na disputa. Chega a marcação ali do Bryan. Ela sai pela linha lateral. Breno na cobrança. Sai jogando com o Otávio. Otávio procura alguém. Achou o meio livre ali. Achou o Miguel. Miguel Martins vai descendo com liberdade. Tentou o passe para Benício. Benício para Vitor Bryan de primeira. 1-2. Bryan vai invadindo a área. Chega a defesa. É feito o corte pelo Lucas Vaz. Chutão feito à frente. Guarani recupera a posse. Bola com Miguel Martins. Tentou passar pela marcação. Último toque no defensor do Sporting. É lateral para a equipe do Guarani. Se preparando para a cobrança. Frederico. Lançamento feito à frente. Frederico. Houve desvio de cabeça. Novo arremesso lateral. Vai Frederico na cobrança. Novo desvio ali. Agora por parte do Lucas Fantini. Vai lá, Frederico fez a cobrança, a bola volta no Frederico, ele tenta o cruzamento. Benício acabou sendo ajudado ali pelo Morrinho Artilheiro. Houve desvio do Lucas Fantini novamente. Lateral, a equipe do Guarani vai mantendo a posse de bola, vai mantendo o controle do jogo até aqui. Vem ganhando por 1-0 na cobrança de pênalti do Benício. Tentativa de cruzamento para dentro da área. Afasta Lucas Vaz de cabeça, a bola volta para o Miguel. Defesa do Sport consegue se livrar da marcação. Tenta ligação direta com o ataque. Cartarose estava lá. Cortou pela equipe do Guarani. Ela chega para Theo. Ele fez o jogo de corpo. Joga com o Vitor Bryan. Vitor tentou o giro. Tentou o passe à frente para o Miguel. Acabou sendo interceptado. Sai jogando lá pela ponta a equipe do Sport. A defesa do Guarani já se reorganizou. Bola chega aqui pro Enzo de Paula, chega a marcação do Pierre, ele rouba a bola, vai puxar pela equipe do Guarani, vai tentar o contra-ataque, chega no carrinho! E aí o árbitro paralisa o jogo para a revolta de todos aqui no estádio. Pierre no chão, o jogador ali da equipe do Sporting também no chão, os dois pedem atendimento. E a arbitragem entendeu como jogada normal, pelo visto. Não sinalizou falta. E ambos os departamentos médicos no gramado neste momento para atendimento aos jogadores. Prontamente a rapaziada foi lá para atender os garotos. Foi, na verdade, ali
o encontro, né? Foi uma jogada normal pelo árbitro da partida. Enquanto isso, é claro que os técnicos aproveitam para passar mais instruções para os garotos. E o impressionante é ver a torcida do Guarani, né, João? As meninas, as mulheres, as mães, sabem tudo de regra de futebol. A torcida bugrina é apaixonada aqui. Vem com seu batuque e sua corneta. Faz muito barulho a torcida do Guarani aqui. Os jogadores estão sendo atendidos. Os dois precisaram ser retirados do gramado. Um jogador a menos para cada lado. Enquanto passam por atendimento médico. E o árbitro, como não entendeu como falta, vai ser dado bola ao chão aqui a favor da equipe do Guarani. Bola ao chão a favor do Bugre. Vai sair jogando ali com Otávio. Bola já lançada, reiniciada a partida. Otávio vira o jogo, vai buscando o Frederico. Ele domina, sai jogando com Cartarose. Cartarose volta para Otávio. Guarani vem trabalhando bola. Bola chega aqui para o Breno. Breno procura, tem espaço. Pierre já tá em campo. Vem jogando, vem tentativa de descida. Afasta a defesa do Sport. A bola chega para o Brian. Tentou o passe à frente, acabou mandando nas costas. Otávio fica com ela. Bate, rebate ali no meio, na disputa. Breno briga pela bola. A bola acabou ficando ali para o Murilo. Perdeu para o Theo. Theo pede a movimentação. Achou Pierre. Pierre para Vitor Braia. Se livra da primeiro. Fez o passe no meio. Achou Prates. Prates vai buscando espaço. Acabou perdendo para a defesa. Enzo domina pela equipe do Sport. Impõe em velocidade. Vai tentando puxar o contra-ataque para a equipe do Sport. Vem descendo. Chega a marcação do Frederico. E manda essa bola pela linha lateral. Henrico se prepara para a cobrança do lateral. Pede que seus companheiros apareçam. Sai jogando com o Enzo. Devolve no Henrico. Tenta devolver para o Enzo. Mas quem chega ali afasta de qualquer maneira é o Cartarose. Equipe do Guarani tenta recuperar a posse de bola. Vitor Braia. Foi derrubado. O árbitro entendeu como jogada normal. Vem descendo a equipe do Sporting. Ali com camisa 17, João Pedro. Fez o passe à frente pro Enzo na entrada da área. Vai levando para a linha de fundo o Enzo. Busca espaço, procura um jeito. Tentou passar pela marcação no primeiro. Chega a marcação do Frederico. Manda a bola pela linha de fundo. É escanteio a favor da equipe do Sporting Paulinense. Equipe do Sporting vai se organizando aí. Uma boa oportunidade da equipe do Sporting agora. Cruzamento para a área. Se preparando lá para a cobrança. É a torcida do Guarani pegando fogo aqui. Cruzamento feito. Afasta a defesa ali com o Miguel Martins. Mas a bola acaba saindo pela linha de fundo. É novo escanteio. Lá vai o Murilo para a cobrança. Ajeitou lá o Murilo. Tem a segunda oportunidade para a equipe do Sporting. Murilo se prepara. Fez o lançamento. Bola para dentro da área. Houve desvio de cabeça. A bola acaba saindo à esquerda do gol do Henrique. É só tiro de meta para a equipe do Bugre. Que já sai jogando. Tem pressa a equipe do Guarani. Otávio. A bola cruzada ali, perigosa para Cartarose. Ele conseguiu fazer o passe para o Frederico. Frederico fez o passe à frente para o Miguel. Chega e afasta a equipe do Sporting. Lateral. Vai Frederico na cobrança. Fez o lançamento à frente, buscando o Benício. Ele domina, faz o giro, tenta se livrar da marcação. Tem 3 em cima dele. Consegue ali mais um lateral. De lateral em lateral, a equipe do Guarani vai avançando. Já está no seu campo de ataque. Saiu jogando ali com o Prates. No desvio, mais um lateral. O Guarani vai andando. Jogada na frente com o Miguel. Tentou o passe pro Prates, mas a equipe do Sporting afasta. Lançamento longo feito à frente. Quem tá lá é o Otávio. Recua, sai jogando com o Henrique, com tranquilidade. O Henrique sem pressa. Para o Cartarose. Cartarose acha o Breno na ponta esquerda. Breno para Pierre. Tentou o passe de primeira. Pierre tentou devolver. Chegou a marcação. A bola fica pro Enzo de Paula. Fez o passe à frente. Buscando o Brian. Acabou perdendo ali pro Otávio. Otávio fez o lançamento. Pôs o Pierre em velocidade. Chegou o Vitor Brian. Fez um leve desvio.
Lateral para a equipe do Sporting. Enzo de Paula na cobrança. Bola com ele. Fez o lançamento à frente. Cartarose afasta pela equipe do Guarani. A bola chega no Miguel. Tentou o passe para o Benício. Bola bateu na defesa, mas voltou para o Miguel. Fez o passe à frente. Benício recupera a posse de bola. Tentou passar pela marcação ali do camisa número 5, João Saad. Acabou ganhando o arremesso lateral. Lá vai o Frederico na cobrança. Equipe do Guarani mantendo pressão para cima do Sporting. Guarani não quer abrir mão da sua liderança no grupo. Benício domina, tentou o passe, a bola acabou tocando por último na defesa. É escanteio, lá vem bola para a equipe do Guarani na área. Vamos chegando aí aos 18 minutos de jogo, Roberto Alves. Jogo bom é assim mesmo, né? Passa rápido. Exatamente, João. Quando o jogo é bem corrido, aí parece que o relógio anda mais rápido. Olha a chance do Guarani. Autorizada a cobrança, lá vem lançamento para dentro da área, houve o desvio de cabeça. Benício tenta completar, fica nas mãos do goleiro Vicente. Tenta sair jogando em velocidade. Tentou a ligação direta, buscando aqui o Brian. Bola bateu nas costas do Vitor Brian, ficou pro Brian que ajeita, busca o Enzo de Paula, ele vai puxando o contra-ataque em velocidade, Frederico chega na marcação, afasta o perigo pela equipe do Guarani, e é lateral a favor da equipe do Sporting, que já sai jogando com o Enzo, ele domina, tenta passar pela marcação do Miguel Martins, vai carregando o Enzo, deixa pro Henrico, devolve pro Enzo, ele vai levando até a linha de fundo, Enzo tentou passar pela marcação do Frederico, acabou tocando por último na bola. É tiro de meta para a equipe do Guarani. A equipe do Sporting teve poucas oportunidades até aqui. O Guarani mantendo pressão alta, marcação alta. A bola chega para Cartarose. Errou no giro ali, a saída mal feita. Lateral a favor da equipe do Sporting. Se preparando para a cobrança, Enzo. A equipe do Sport vem tentando o espaço. Na cobrança do lateral. Sai jogando. Tentativa de passagem à frente. Bola explode, a bola chega para Benício. Tenta puxar o contra-ataque o Benício pela equipe do Guarani. Se livrou da marcação de 2. Benício vem descendo, vem carregando. Chegou a marcação. Afasta o perigo, a bola fica ali. João Pedro acabou. Passe longo, bola chega para Breno, dominou, tentou o passe pro Theo, chegou pro Breno, João Pedro, chega no carrinho ali o Lucas Vaz, e aí acaba. Fim do primeiro tempo aqui no José de Araújo Sintra. Encerra esse primeiro tempo, um jogo bastante movimentado, bastante corrido. Roberto Alves, seu panorama deste primeiro tempo. Jogo bastante corrido, a garotada mostrando, né, toda a sua força. A equipe do Guarani sai à frente, mostrando, correndo demais. Os garotinhos, a gente já pode destacar aí o número 11, o cabeludinho, ele sabe do que está fazendo dentro das 4 linhas. Muito bacana. E a torcida do Guarani fazendo uma festa tremenda aqui do meu lado, viu, João? Nós estamos aqui próximos ao gramado, muito bacana. Torcedor aí, e 1-0 mostrou que foi o Guarani superior, mesmo sendo cobrado um pênalti, mas valeu, tá na frente o Guarani. Exatamente, o 11, o Pierre e o 9, o Benício, dando muito trabalho à defesa da equipe do Sporting, os dois atacantes aí da equipe do Guarani. Aproveitando aí esse pequeno intervalo, um intervalo curtinho, 5 minutinhos, porque agora troca todo mundo, né, Roberto? Não tem jeito. Agora troca o time inteiro, então não tem muito que o técnico falar, né? Exato, vai passar instruções. A equipe, por exemplo, do Sporting, que está perdendo o jogo por 1-0, vai procurar, nesse segundo período, onde vários garotos, trocam-se todos os jogadores, né? Ele vai tentar manter aí, o Guarani manter ou aumentar o placar, e já a equipe do Sporting procurar empatar o jogo, porque no terceiro tempo vem a seleção das duas equipes. Aí vamos ver quem sai em vantagem.
Exatamente. Então agora vamos às escalações do segundo tempo. E agora troca todo mundo, né? Exatamente. Só temos que fazer a correção, porque aqui foi nos passado que o Miguel Martins estaria no segundo time, ele estava no primeiro. Vamos só ver quem ficou no lugar dele ali. Foi o camisa número 8, o Cauã. Então, pela equipe do Guarani temos 12, Rossi, 13, Carlos André, 14, Zeola, 15, Bernardo, 16, Davi Martim, 18, Iago, 19, Arthur, 20, Luiz Souza, 21, Victor Menino, 22, Návia e 8, o Cauã. Pela equipe do Sporting, temos 12, João Antônio, 2, Paulo Rafael, 4, Arthur, 6, Ítalo, 8, Pedro, 10, Natan, 13, Enzo Felipe, 18, Caio, 20, João Forte, 21, Samuel e 22, Luigi. Estas são as equipes que vêm para esta segunda etapa. E Roberto, curiosidade da torcida do Guarani, né? Eles cantam a escalação completa dos jogadores no início dos tempos. Exatamente. E a grande maioria, mulheres, né? Parece que elas conhecem todas as regras, cantam o nome de todos os meninos, incentivando o tempo todo. A torcida do esporte se encontra lá do outro lado do campo, então a gente não percebe muito, mas aqui a festa tá grande. Vai começar. Começa a segunda etapa, o segundo tempo aqui de Guarani 1, Sporting 0, e a bola já chega nas mãos ali do Rossi. Com tranquilidade, vai buscando espaço, é aberta a contagem dos 8 segundos. Rossi dá o chutão, tenta acionar o ataque da equipe do Guarani. A defesa do Sporting vai se organizando ali com o Luigi. Fez o passe na lateral, lançamento longo feito à frente, buscando ali o Enzo Felipe. Chega a defesa do Guarani, Cauã tentou ficar com ela, bate, rebate, a bola fica para Natan. Ele vai brigando, tentou passar pelo primeiro, tentou passar pelo segundo. A equipe do Guarani tenta recuperar essa posse de bola. Agora sim, Souza tentou ficar com ela, acabou saindo com bola e tudo. É lateral a favor da equipe do Sporting. Na cobrança, o Ítalo. Ele busca seus companheiros, pede movimentação, fez o passe à frente. Domina a equipe do Sport na linha lateral. Tentativa de passe no meio. Recupera-se a equipe do Guarani. Cauã se livrou do primeiro, tentou o passe à frente. Tentativa de corte ali da equipe do Sporting. A lateral para a equipe do Guarani. Se prepara na cobrança aqui, Arthur. Cauã recebe, foi marcado, acabou perdendo a posse de bola. Natan com ela. Tenta virar o jogo, Natan. Ficou ali para o Návia. Ele vai carregando, vai puxando pela equipe do Guarani na tentativa de contra-ataque, de impor velocidade. Chega ali o Caio, afasta o perigo, é lateral para a equipe do Guarani, já cobrado. A bola fica para o Carlos André. Carlos André domina, tenta fazer o giro, se livra da marcação. Conseguiu o passe. Bola chega aqui no meio. É recuado, reinicia o Guarani. A bola chega para Arthur. Fez o passe à frente, buscando o Souza. Se livrou do primeiro, levou para a linha de fundo. Souza, chega a marcação ali do Luigi. Manda a bola pela linha de fundo. Escanteio a favor da equipe do Guarani. E vai se direcionando ali para a cobrança o Bernardo. Lembrando aos amigos que ali que temos uma construção que impede que a gente consiga ver com qualidade ali a cobrança do escanteio. Lá vai Bernardo. Lançamento longo feito. Afasta. João Antônio dá um soco na bola e manda pela linha lateral novamente. Bernardo mais uma vez na cobrança. Segunda oportunidade para ele. Autorizado. Partiu Bernardo. Cruzamento feito. Afasta no soco João Antônio mais uma vez. A bola ainda está viva na entrada da área. Bernardo tentou o chute de primeira. Bola chega para o Souza. Bate, rebate, afasta a defesa do Sporting de qualquer maneira. Tenta o contra-ataque, tenta puxar o contra-ataque. Bola esticada à frente pro Enzo Felipe. Ele contra o Arthur. O Arthur foi mais rápido. Recuou a bola pro Rossi, que agora tem tranquilidade para sair jogando. Rossi faz o passe, buscando ali o Zeola. Ele domina, acha Arthur aqui na linha lateral. Arthur fez o passe no meio. Tenta sair jogando com o Carlos André. Passe errado, mas a equipe do Guarani se mantém com ela. Bernardo.
Fez o passe à frente pro Davi Martins. Ele tenta. Foi cortado ali. Briga no meio ali o Bernardo. A equipe do Sport com ela. Natan fez o passe pro Enzo. Natan recebe. Vai descendo. Se livrou do primeiro. Tenta passar pela marcação do segundo. Tenta a finalização. Houve o corte por parte da defesa da equipe do Guarani. E o Rossi vai lá e garante a defesa. Fica com a bola em mãos. Pede calma para seus companheiros e só agora sai jogando. Sai jogando aqui com o Arthur. Arthur tenta passar pela marcação. Acabou ganhando o arremesso lateral. Ele mesmo se prepara ali para a cobrança. Lá vai Arthur. Tentou o lançamento à frente para o Souza. Quem fica com ela é Samuel. Samuel fez o passe no meio. Buscando Natan. Enzo para Natan. Chega e afasta. Iago. Bola continua com o Sport. Pedro fez o passe na lateral. Vai chegando lá pro João Forte. João Forte na linha de fundo. Tenta passar pela marcação do Zeola. A bola acabou escapando dele. Fica para o goleiro Rossi, que já faz a reposição. Chutão à frente. Afasta a defesa do Sport. Não quer saber de bola rondando ali perto do seu espaço. Vem descendo o Sport com o Pedro. Tentou passar pela marcação de dois. Acabou perdendo a bola. Cauã recupera. Vai tentando esticar a bola à frente. Guarani. Tentativa de contra-ataque. Passa em profundidade para o Souza. Acabou saindo muito alta. Mas Souza fica com ela. Chega no corte. Chega por baixo o Ítalo. Souza ainda recupera a bola. A equipe do Sport já se recompõe defensivamente. Cauã. Fez o passe para Arthur na lateral. Chegou ali de carrinho. O Ítalo não conseguiu fazer o corte. Cruzamento feito para dentro da área. Não tinha ninguém. Quem fica com ela lá é o Navia. Tentou o giro. Explodiu em cima da defesa. Sai jogando com tranquilidade o Arthur. Bola volta para a equipe do Guarani. Passe na entrada da área. Buscando o Vitor Menino. Bola chega para Cauã. Dominou, tentou passar pela marcação. Chega de longe, olha o chute! Carlos André de fora da área, viu a oportunidade. Não a perdeu, deu um chutão. Tenta sair jogando. Mas é tiro de meta. Tiro de meta ali para o João Antônio. E temos um jogador do Sporting no chão. Na marca de 6 minutos deste primeiro tempo, deste segundo tempo. Do segundo dos 3 tempos. O pessoal ali amarrando a chuteira, se reorganizando. João Antônio sai jogando. Sai jogando ali com Arthur. Arthur abre a jogada. Vem buscando seu companheiro. Lançamento da equipe do Sport à frente. Tentativa de desvio de cabeça do João Forte. A bola acabou escapando. Lateral para a equipe do Guarani. Na cobrança, Davi Martins. Davi tentou o lançamento, novo lateral, opa, quase acertou a gandula. Lá vai o Davi. Carlos André devolve de peito pro Davi, devolve pro Carlos. Ele fez o passe em profundidade buscando o Souza. A bola acaba ficando pro Cauã. A equipe do Guarani vem na descida, recupera ali o Pedro. Sai jogando pela equipe do Sporting na tentativa de lançamento à frente. Houve o corte do Zeola. Lateral para a equipe do Sporting, já cobrado. Tentativa de jogada com o João Forte. Fez o lançamento. Longo, buscando o ataque a equipe do Sporting. Tentativa de chegada do Enzo. O pessoal do Sport apostando na velocidade do Enzo Felipe, mas infelizmente ele não conseguiu ganhar nenhuma na corrida até agora. Guarani recupera-se defensivamente. Arthur afasta o perigo. A bola explode aqui no Ítalo. Ele tenta recuperar pela equipe do Sport. A bola acabou escapando. Lateral para o Guarani. Lá vai na cobrança o Arthur. Busca o Souza. Bola com o Cauã. Cauã devolve para o Arthur. Ele recua. A equipe do Guarani vai trocando passe no campo defensivo. Iago tentou o passe no meio. Chega ali o Zeola. Manda a bola pela linha lateral, para a lateral esquerda do gramado. Bola com o Davi. Davi procura a movimentação do Bernardo. Acabou errando o passe. Vem a equipe do Sporting. Vem descendo pelo lado direito do ataque. Chega e afasta o perigo. É somente lateral para a equipe do Sporting. Tá lá na cobrança o Caio.
Tentou jogar com o Natan, a bola acabou voltando muito forte pro Caio, que não consegue ficar com ela. Agora é lateral pro Guarani, lá vai Davi. Davi sai jogando ali com o Bernardo. Os dois trocam passes. Bernardo tenta o passe em profundidade na tentativa de troca de passes rápidos para puxar o contra-ataque. A defesa do Sporting, que estava mais esperta, recupera a posse. Lá vai Caio na cobrança do lateral. Tenta o lançamento à frente. Bate, rebate. Defesa do Guarani tentando afastar o perigo. O meio no meio a bola fica pererecando. Natan, Cauã, Cauã passou. O árbitro entendeu como jogada normal. Vem descendo o Sporting novamente. Passe feito à frente. Buscando ali o João Forte. Briga ali no canto. Caio foi atingido. E aí temos falta marcada. Primeira falta desta segunda etapa. Falta da equipe do Guarani. Aos 9 minutos deste segundo tempo. Roberto, o jogo tá passando rápido. Passando rápido e a gente vê. A torcida do Guarani fazendo festa. Gastando a buzina. Na cobrança de falta, lá vem a equipe do Sporting. Lançamento longo feito à frente. Afasta de cabeça Caio. A bola continua com o Sporting. No domínio. Bola recuada para Natan. Ele tenta o giro, procura alguém, pede que seus companheiros apareçam, fez o passe. Caio na tentativa de cruzamento. O Ítalo na tentativa de cruzamento, a bola chega pro Enzo. Balançou para um lado, balançou pro outro. E na hora que o Bernardo foi afastar o perigo, explode a bola no senhor Lucas Bove Batistella. Não abaixou a tempo, levou uma bolada. E aí é bola ao chão para a equipe do Guarani. Quase foi a nocaute o árbitro da partida. Pois é, Roberto. Isso porque aí usa as medidas oficiais do gramado, hein? Se fosse um campo reduzido, até ia falar, não tá se achando direito no meio da criançada. Mas não pode levar uma bolada dessa. Tentativa de descida da equipe do Guarani. A bola explode no Navia. É lateral pro Sporting. Ítalo se preparando para a cobrança do arremesso lateral. Espere que alguém apareça. Ninguém surge. Lá vai Ítalo. Lançamento feito à frente. Buscando o Natan. Bate, rebate. A bola ficou. Navia tenta passar pela marcação. Não consegue. Chega o Carlos André no carrinho. É lateral para o Sporting. Lá vai Ítalo. Procura alguém. Lançamento feito à frente para o Natan. Natan contra Carlos André na briga. O giro do Enzo, ele fica com ela. Tentou passar, não passa pelo Navia. Ele faz lançamento no meio. Souza ajeitou para Bernardo, que vinha passando. Ele resolve já jogar com o Davi. Davi fez o lançamento à linha de fundo. Lá vai Souza, vai chegar. Chega a marcação. E o Souza acabou ficando pelo caminho. Paulo Rafael sai jogando pela equipe do Sporting. Estica a bola para o João Forte. João tenta o passe para trás. Quem fica com ela ali agora é o Pedro. O Sporting vem descendo. Defesa do Guarani já está postada. Tentativa de virada de jogo. Melhor para a defesa do Bugre, que recupera a posse de bola e sai jogando com o Navia. Ele tentou matar no peito, acabou matando no braço. Segunda falta até aqui da equipe do Guarani nesta segunda etapa. Falta a favor da equipe do Sport. Lá vai o Arthur na cobrança. Arthur fez o lançamento longo, buscando o Enzo. O pessoal tá querendo que o Enzo corra o campo inteiro. E aí vamos para a cobrança do lateral. A bola foi muito aberta, o Enzo não conseguiu chegar. É lateral a favor da equipe do Guarani. Arthur na cobrança. Sai jogando com ali na frente. A bola volta para Enzo. Ele dominou, tenta o giro. Fez o passe na lateral para Ítalo. Ítalo devolve para o Enzo. A briga estava fechada por 3. A bola volta. A equipe do Sporting tenta ficar com ela. Afasta a defesa do Guarani. Samuel pelo Sport, vira o jogo. Lá com o Caio. Caio tentou o passe no meio. Carlos André recupera pela equipe do Guarani. Põe a bola no chão e sai jogando com tranquilidade. Cauã. Cauã domina aqui pela lateral. Tentou o passe. Navia dominou no peito e acabou escorregando. Mas ainda deu certo. Girou, girou, girou e continuou com ela o Navia. Tentou passar pela marcação de 2. A bola perdida ali no meio. Natan recupera pela equipe do Sporting. Sai jogando com Caio. Caio estica.
Vai buscando lá o João Forte. Ele domina. João traz mais pro meio. Acha o Natan. Natan tenta passar pela marcação do Carlos André. Derrubado. É falta. Mais uma falta marcada a favor da equipe do Sporting. A terceira falta da equipe do Guarani. Se preparando lá para a cobrança, o Samuel. Ameaçou dar um lançamento longo. Acabou jogando com o Caio na lateral. Com o Paulo Rafael. Paulo Rafael fez o passe lá na frente, nas mãos do goleiro Rossi, que faz a defesa. Já sai jogando, tenta puxar o contra-ataque. A bola ficou presa ali no meio com o Vitor Menino. Ele acabou perdendo. A equipe do Sport vinha descendo. Carlos André para Menino. Acabou saindo curto o passe no Menino. A equipe do Sport tenta ficar com ela. Guarani briga, a bola fica com o Carlos André. Carlos André tentou o passe para o Souza. Acabou saindo muito forte. Houve desvio do Caio. Mas antes do Caio, Souza tocou nela por último. Lateral para a equipe do Sporting. Caio na cobrança com o Natan. Natan recua para o Paulo Rafael. Paulo Rafael mais atrás ali com o Arthur. Arthur se livrou da marcação. Belo drible. Tenta o lançamento à frente buscando o João Forte. Chega. O Zeola não quer nem saber. Manda essa bola pela linha lateral. Caio cobrou com o João Forte. João faz o papel de pivô, tenta o giro. Acha mais atrás o Samuel. Tentou o passe na frente. Enzo, olha o chute! Rossi vai buscar. Grande defesa do Rossi. E aí o árbitro precisa ir lá falar com os reservas da equipe do Sporting para não atrapalhar o jogo. Mas é escanteio a favor da equipe do Sporting. Se prepara lá para a cobrança Samuel. Autorizado. Lançamento feito para dentro da área. Rossi afasta no soco. Tenta puxar o contra-ataque. Cauã. Capitão nessa segunda etapa. Fez o passe para Souza. Pôs ele para correr. É Souza contra Pedro Rafael. Souza fez o break, passou, consegue uma caneta pra cima do Pedro Rafael, invade a área, vai invadindo o Souza, vai tentar o chute cruzado, a bola vai tentar, vai bater, entrou! Gol! No cruzamento, Navia insistiu, brigou, tentou até conseguir mandar essa bola para o fundo da rede. Amplia o placar, Navia. Agora no placar, Guarani 2, Sporting Paulinense 0. Roberto Alves. No puro oportunismo, mandou para o fundo da rede, a bola ficou sobrando e ele, como goleador, acabou mandando a bola para o fundo da rede. Vantagem para o Guarani, que mostrava melhor dentro das 4 linhas. Muito bem, a equipe do Sport Paulinense vem descendo. Natan, eles querem pelo menos ir com uma vantagem menor para o intervalo. Já estamos chegando aos 37 minutos. Cruzamento feito. Bola dentro da área, tentativa de chute. Carlos André faz o bloqueio. A bola chega para Vitor Menino. Fez o passe para Arthur. Arthur recebe a marcação, faz o passe em profundidade, buscando o Souza. Dominou no meio Souza. Tenta pôr ali no meio de dois para passar, foi derrubado. O árbitro entende como jogada normal. Recupera a equipe do Sporting. Tentativa de lançamento agora do Sporting. Chega afastando a defesa do Guarani de qualquer maneira. Cauã dominou, próximo à linha lateral. Acabou perdendo pro Enzo. Enzo para Natan. Natan faz a proteção com o corpo. Chega ali a equipe do Guarani no carrinho. Cauã consegue ficar com ela, se livrou da marcação no primeiro. Cauã vai carregando pela equipe do Guarani. Cercado por dois, foi derrubado. O árbitro do lado dele mandou seguir. Natan tenta o passe de primeira, buscando Pedro. Pedro põe velocidade pela equipe do Sport, para João Forte. Chega Zeola na marcação. Recupera pela equipe do Guarani. Sai jogando, mais atrás. Com o Iago. Iago fez o passe, achou aqui o Cauã. A bola explode na defesa, continua com a equipe do Guarani. Vai descendo ali o Bernardo. Ele acha na lateral o Navia. Tenta fazer 1-2 com ele, a bola acabou chegando e afasta a equipe do Sporting. Lateral para a equipe do Guarani. Davi sai jogando com o Bernardo.
O árbitro pede para parar porque parece que o jogador do esporte ali não tá muito bem. O Samuel. Conversou com ele, autorizado, lá vai Davi. Fez o passe pro Navia. Navia tenta fazer o giro, chega a defesa, afasta. Novo lateral para a equipe do Guarani. Davi procura alguém, faz o passe pro Navia novamente, ele tenta levar essa bola para a linha de fundo, cruzamento feito, Souza, ele contra o João Antônio. Souza vai brigando dentro da área, gira para um lado, gira para o outro, recuou a bola. Tenta achar um espaço, a bola chega pro Cauã, tem 3 na frente dele, Cauã tenta o chute, tentativa de bicicleta ali no meio, afasta a defesa do Sporting. Davi na tentativa de domínio acabou pegando na canela, lateral para a equipe do Sporting, lá vai se preparando Caio na cobrança. Cobrança realizada, Caio tentou achar o Natan, a bola chega pro João Forte, Carlos André na marcação, recupera a equipe do Guarani, vai jogando aqui com o Iago. Iago armou, lançamento longo pro Souza. Defesa, o Arthur chegou ali, afastou pelo Sporting. A bola bateu na cabeça do jogador do Sporting Paulinense, do João Forte, mas ele estava voltando da posição de impedimento. Primeiro impedimento do jogo marcado aos 19 minutos desse segundo tempo, aos 39 minutos de jogo. Bola com a equipe do Sporting Paulinense. Sai jogando, bola chega ali no meio para Samuel, recuada até o Arthur. Arthur já olhou, procurou alguém, vai tentar o passe em profundidade, melhor para o Davi que faz o domínio. Sai jogando o Davi com Navia, Navia tenta o giro, não consegue passar pelo Caio. Caio recupera pela equipe do Sporting, procurou alguém, tentou ali a jogada com Pedro. Pedro com ela, achou Natan no meio, Natan contra Carlos André. Natan fez o giro, se livrou da marcação, precisou diminuir um pouco a velocidade. Acabou achando o Ítalo pela ponta esquerda. Chegou o Souza, é lateral para a equipe do Sporting. E aí, neste momento, encerra a segunda etapa. Senhor Lucas Bove Batistella. E até aqui, Guarani 2, Sporting Clube Paulinense 0. Agora, neste intervalo, Roberto Alves, a gente tem um intervalo um pouco maior, porque como vem a seleção do técnico, agora sim ele tem motivos, vamos dizer assim, para conversar bastante com seus atletas. Muito bacana. Amanhã de domingo, rapaziada, mostrando seu futebol dentro das 4 linhas, né? A equipe do Guarani se saiu muito bem. Eu gostei bastante do lateral direito lá da equipe do Sport. Pequenininho, o menino é Caio. o Caio, né? Pequenininho, tem uma noção de bola muito forte. Ele domina, faz os passes. Foi um dos destaques, em minha opinião, da equipe do Sport. É o Guarani partindo para cima, né? Sabendo dominar o tempo, sabendo controlar o tempo. E com certeza virá aí agora a seleção na terceira fase, terceiro tempo desse jogo. Deve vir mais forte a equipe do Guarani e o Sporting tenta se segurar como pode. Vamos torcer para que tudo ocorra bem e você acompanhando aí. Ó, que bacana, hein? Manhã de domingo, futebol aqui Guarani. Pois é, enquanto estamos nesse pequeno intervalo, vamos tomando uma água aqui. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite todos os benefícios de ser um sócio campeão do Bugre. Só entrar lá, tem planos que cabem no bolso de todo mundo. Vamos tomar uma aguinha aqui e voltamos daqui a pouco.
Muito bem, as equipes já estão de volta ao gramado. E aí que a gente vai devagarinho, vai vendo quem foram os selecionados pelas equipes para este terceiro tempo, que já está valendo aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. A equipe do Sport já sai jogando. João Pedro tentou o passe em profundidade para Natan. E aí é marcada a primeira falta. Primeiro pé alto, né? Por parte da equipe do Guarani. Sporting tem a sua primeira oportunidade de bola parada. Sai jogando ali o Lucas Vaz. Tentou lançamento longo à frente. Catarose pela equipe do Guarani. Sai jogando ali com o Prates. Rapaz, eu tô olhando rapidamente aqui. Não, vem descendo a equipe no Sport. Daqui a pouco eu faço meu comentário. Cruzamento feito. Afasta a defesa do Guarani. Sai jogando ali com o Otávio. Otávio dominou. Tenta passar pela marcação do Paulo Rafael. A equipe do Guarani voltou com o primeiro time dele completo, Roberto Alves. Pelo que eu tô enxergando daqui, o técnico falou, ó, volta quem tava no primeiro tempo e vamos ver o que a gente faz. Tá legal, a equipe do primeiro tempo também foi muito... Olha a chegada, João. Tentativa de chegada ali do Enzo, a bola passa à frente. Rapaz, eu acho que eu vou fazer mais um aqui, ó. Tivemos uma inversão dos goleiros. No primeiro tempo, quem estava jogando era o Rossi e no segundo tempo era o Henrique. Vamos de um passado ao contrário pra gente aqui. Eu acabei não me atentando ao número do goleiro. Bem, lá vem a equipe do Sport. Vem tentando descer ali com camisa número 7, o Murilo. Acabou perdendo essa bola lá no meio. Guarani tenta recuperar a posse. A bola chega ali pra Catarose. Ele domina. Fez o passe no meio, buscando o Miguel. Miguel fez o giro. A equipe do Guarani fica com ela. Enzo recupera pela equipe do Sporting. Tentativa de giro, Benício na briga. Bola chega pro Vitor Bryan, afasta de qualquer maneira a defesa. Bola chega no ataque do Sporting para Enzo. Ele vai carregando, buscando a linha de fundo. Enzo tentou o cruzamento para dentro da área, não tinha ninguém. Afasta a defesa do Guarani. Podia ter jogado com mais tranquilidade, a bola acabou ficando ali para o Paulo Rafael. Chegou ali o Theo, recupera para a equipe do Guarani na tentativa de jogada. Prates, bate, rebate, Breno vai tentar ficar com ela, acabou escapando dele. É lateral a favor da equipe do Sporting. A gente sai jogando. Bola chega ali para Otávio. Tentou fazer a bola passar pelo João Pedro, não consegue. A bola chega para Breno. Breno, para Theo, dominou, devolveu no Breno. Pierre tenta devolver no Breno, chega de qualquer maneira a defesa. Afasta o perigo. A equipe do Sporting. Cobrança de lateral ali do Breno. Lançamento feito à frente. A bola fica para João Pedro. João Pedro para Natan. Tentativa de passe rápido. A bola vai chegando para João Pedro de novo. Chega Otávio primeiro. Toca na bola. Por último é lateral a favor da equipe do Sporting. A bola vai ser cobrada. Pelo Paulo Rafael, bate, rebate, afasta a defesa, a bola fica com o Murilo, ele vai carregando, vai trabalhando, tenta passar, conseguiu se livrar da marcação do Breno, mas não consegue o cruzamento, recupera a equipe do Guarani. Theo, para Vitor Bryan, recuperou-se ali o Lucas Vaz, fica com ela a equipe do Sporting. João Saad tentou o passe na lateral para o Lucas Fantini. Continua com a posse dela. Enzo conseguiu se livrar da marcação. Vai carregando o Enzo. Tenta passar pelo Prates novamente. Na briga, Prates recupera pela equipe do Guarani. Sai jogando ali na linha lateral. Benício fez o giro, se livrou do seu marcador. Busca espaço. Tenta o Pierre. Interceptação do João Pedro. A bola chega para o Murilo, ele vai carregando, esticou para o Enzo, Enzo para Natan na entrada da área, foi feito o giro no Breno ali, ele recupera para a equipe do Guarani, a bola com o Theo,
Theo fez o passe para Pierre. Pierre devolve no Theo. Pôs em profundidade, pôs o Pierre para correr. Bola esticada, chega na marcação. Lucas Vaz dá um carrinho só na bola. Lateral para a equipe do Guarani. Jogo movimentado, jogo corrido. A gente quase não consegue acompanhar o chat aqui. O pessoal tá mandando. Só avisar o pessoal do chat, um grande abraço a todos que estão comentando. Se vocês perceberem que aqui na narração a gente está falando os nomes errados, podem mandar. Fiquem à vontade, o problema foi a escalação que nos foi passada. O numeral que está comigo neste momento é o que eu estou falando. Mas pode deixar que eu vou conferir tudo o que vocês estão comentando aqui no chat. Sai jogando a equipe do Guarani. Tentativa de matada no peito. A bola fica com ele. Pierre fez o giro. Acabou perdendo a passada. Vitor Bryan na disputa. A bola chega ali até o Murilo. Recupera-se a equipe do Guarani. Bola perdida no meio. Chega na disputa ali. Pra mim, o camisa número 5 está escrito como Prates. Bola esfiada à frente. Buscando Pierre. Chega na linha de fundo Pierre. O árbitro entende que não houve nada. É só tiro de meta para a equipe do Sporting. Roberto, até aqui esses momentos iniciais, esses 6 minutos iniciais desta última etapa, o que você está achando? Jogo bastante disputado. A equipe do Guarani, que veio com a mesma formação, né, do primeiro jogo, tenta de qualquer maneira, tem a habilidade do garotinho com a número 11 aqui pelo setor esquerdo. Alguns dos meninos que se destacam, né? E a habilidade de todos os garotos, os professores estão de parabéns, todos os pais acompanhando aí. Tem muita noção de jogo. Vai ter alteração na equipe do Guarani e também na equipe do Sporting. As alterações vão acontecer, a garotada está fazendo a troca, dando oportunidade para todos participarem, né, João? Muito bem, agora sim vão acontecendo as substituições. Nesse terceiro tempo, as substituições são ilimitadas. Entrou ali em campo, camisa número 8, Iago. Corrigindo aqui a informação que a gente tinha passado. Obrigado ao pessoal que está mandando mensagem nos avisando. E entrando ali também pela equipe do Sporting, o camisa 16, o Enzo de Paula. Lançamento feito à frente. Bola lá está com o Benício. Tenta o giro. Bola volta para o Federico. Cruzamento feito. Tentativa de bola com o Pierre. Disputa ali no meio. Pierre ajeitou a bola para trás. Pro Breno, olha o chute do Breno! Nas mãos do goleiro Vicente. Faz uma boa defesa e sai jogando. Lançamento longo feito à frente, Otávio. Ajeitou para Catarose. Ele domina, sai jogando com Otávio. Tenta o lançamento à frente, Pierre. Houve desvio de cabeça por parte do João Pedro. A equipe do Sport tenta ficar com ela. Natan vai brigando. Acabou tocando por último no Otávio. No João Pedro, desculpa. É lateral. Lançamento longo feito à frente. Otávio com a bola. Põe a bola no chão. Fez o passe. No meio, buscando ali o camiseta número 8, Iago. Iago perdeu a posse de bola. Lá vem a equipe do Sport descendo. Murilo tentou um chute de longa distância nas mãos do goleiro número 12, o Rossi. Rossi sai jogando com o Breno. Fez o passe para Pierre, recupera a equipe do Sporting. Pierre recupera pela equipe do Guarani. Pegou de bom ladrão ali na disputa o Theo. Fez o passe. Equipe do Sporting tenta vir para o ataque. Enzo para Murilo. Tentou o Natan, Natan tenta o giro, tá marcado por 4, tá bem fechada a defesa do Guarani, afasta o perigo. A bola é jogada aqui com o Enzo de Paula, ele acabou perdendo. A equipe do Guarani recupera, Vitor Bryan. Foi derrubado e a falta marcada. Falta a favor da equipe do Guarani.
Mandar um grande abraço a todos que estão aqui no chat, mandando mensagem. E aí, mais uma falta marcada em cima do Theo. E mais uma substituição. Agora sim, sai o Rossi para a entrada do goleiro Henrique pela equipe do Guarani. Então sai o Rossi para a entrada do Henrique. Como foi dito, né? Agora as substituições são ilimitadas. Estamos indo aí para a metade desse terceiro tempo. Estamos chegando aí a quase 51 minutos de jogo, ou 11 minutos da última etapa. Lá vai na cobrança Frederico. Tentativa de cobrança muito alta, acabou subindo demais. É só tiro de meta para a equipe do Sporting. Agora vem troca no Guarani, uma galera. Vai voltando o camisa número 20, o Luiz Otávio. O 22, o Vitor Menino. O 19, o Arthur, o Arthurzinho. E o 15, o Bernardo. Equipe do Guarani fazendo suas substituições e volta também o Zeola. Equipe do Guarani trocou, voltou quase que a segunda equipe toda. Só a linha defensiva do Guarani que se manteve a mesma. Sai jogando a equipe do Sporting. Tentativa de lançamento para o Enzo. Pierre afasta de cabeça. Rapaz, que pirueta do Pierre para afastar essa bola de cabeça. Domina a equipe do Guarani. Tenta sair jogando. Bernardo acabou perdendo a bola para Natan. Breno na disputa. Briga por ela. A equipe do Sporting fica com ela com Enzo de Paula. Pela linha lateral. Enzo vai descendo. Bernardo na disputa com ele. Vai tentando levar para a linha de fundo. Enzo de Paula recua. Acha Murilo. Devolve no Enzo. Tentativa de cruzamento. A bola explode no Breno. Sai pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani. Mandando um abraço aqui a Fabiana. Pediu para mandar um abraço pro Gabriel, que está torcendo pelo Arthur. Arthur Bicudo, da equipe do Guarani. Aí Breno na cobrança do lateral. Sai jogando ali com Návia. Ele domina. Recupera a equipe do Sport. Agora o Návia acabou puxando a camisa do João Pedro. Falta marcada. Já cobrada. Tenta sair jogando. João Saad. A bola explodiu na defesa do Guarani. Recupera a equipe do Sporting. Ali com Lucas Vaz. João Saad. Lucas Vaz. E aí o árbitro tem que parar o jogo porque a bola bateu nele e trocou a posse de bola. Lá vai João Saad com a bola. Bola ao chão feita. Lançamento feito à frente. Cartarosa tenta o corte de cabeça. Pierre recupera pela equipe do Guarani. Vai lá e afasta o perigo, Pierre. Manda essa bola pela linha lateral. E agora substituições na parte do Sport. Vai voltando ao gramado. Brian e também o Pedro. Enquanto pela equipe do Guarani voltam o Davi Martim e o número 18, Gabriel Miguel. Lá vem a tentativa da equipe do Guarani com a bola. Tenta sair jogando ali o Arthur. Arthur Bicudo. Briga por ela. Acabou perdendo. E faz falta. Mais uma falta a favor da equipe do Sporting. Na marca dos 54 minutos ou 14 minutos desta última etapa. Mais uma falta a favor aí da equipe do Sporting. O Guarani que vem vencendo por 2-0. A equipe do Sporting Paulinense vai garantindo mais 3 pontos na classificação para a disputa dos pontos, do ponto extra, né, que vai ser a partir dos pênaltis. E tem mais uma substituição aqui pela equipe do Sporting. Substituem-se os goleiros. Muito bem, autorizada a cobrança de falta. Lançamento feito para dentro da área. Nas mãos do Henrique. Fez a defesa, fica com ela. Mas o jogador do Guarani ficou caído. É o Cartarose. É chamado atendimento médico. Departamento médico da equipe do Guarani já entra
no gramado. Uma trombada ali. O jogador do Guarani tá no chão. A Deise Monteiro também mandou aqui, torcendo muito pelo Arthur do Guarani. O Arthur que está no gramado neste momento, camisa número 19 da equipe do Guarani. Onde está a Deise? Em que lugar do planeta está assistindo a gente aqui? Pergunta para ela, né? Mandando um abraço, um bom domingo a todos que estão junto com a gente. O jogador do Guarani vem sendo atendido lá. Tem uma estrutura muito boa o Guarani, né? A gente vê aí o garotinho, qualquer um deles que sinta qualquer problema está sendo atendido na hora. O departamento médico está aí. A gente vê a presença da ambulância, né, João? Toda a estrutura para a realização desse campeonato e a festa das torcidas, né? Os pais estão aí, você que está nos acompanhando. O João de la Coleta está registrando a sua audiência. Diz pra gente de onde você está e para quem você está assistindo. À medida do possível, vamos registrando aqui. E aí, não deu mais para o Cartarose. Vai entrando o Carlos André no lugar dele. Autorizado o reinício de partida. Vai cobrança, Henrique. Tenta o lançamento longo feito à frente. Vem brigando a equipe do Guarani. A bola acabou saindo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Sporting. Sai jogando ali com o Samuel. Fez o lançamento longo. A bola volta para a equipe do Guarani, que sai jogando com tranquilidade com o Zeola. Zeola recua para o Henrique. Ele domina. Procura alguém. Tenta o lançamento longo feito à frente. Arthur na disputa. Acabou perdendo. Que o Sporting tenta ficar com ela. Bola vai pipocando ali no meio. Carlos André. Sporting recupera. Bola chega para Murilo. Tentou o passe à frente. Buscando o Brian. A bola acabou saindo. E lá vem substituições pela equipe do Sporting. Vai entrando no gramado. Camisa número 6, o Ítalo. Também o camisa número 13, o Enzo Felipe. Autorizada a cobrança. Lateral para o Sport, já cobrada. A bola jogada com o Enzo. Camisa número 9. Ele acabou de chegar a marcação do Zeola, é novo lateral. Se prepara lá para a cobrança, lançamento feito à frente, houve desvio de cabeça, a bola vai chegando para o Murilo, ele tenta o chute de primeira, mas acabou mandando muito longe do gol do Henrique, é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Na marca dos 58 minutos, mais 2 minutos para o fim do tempo regulamentar. Henrique se prepara para a cobrança do tiro de meta. Autorizado. Lançamento longo feito à frente. Houve desvio de cabeça do Arthur. A bola acabou ficando ali para o Brian. Ele tentou o giro. Bate, rebate Arthur. Recupera para a equipe do Guarani. Tentou passar pela marcação, não consegue. Briga aqui no meio. A equipe do Sporting vem descendo. Chega ali na marcação. Gabriel Miguel afasta. A bola fica pro Bernardo. Ele devolve no Gabriel. O Gabriel pro Davi. Davi fez o passe, achou o Arthur aqui na frente. Arthur tem espaço, tem liberdade, vai puxando o contra-ataque. Tentou o passe em profundidade. Viu o Souza lá na frente. Chega o Vicente e faz a defesa. Já sai jogando. A equipe do Sporting tem pressa, vai perdendo por 2-0. Fez o passe aqui na linha lateral. Buscando o Enzo de Paula. Enzo vai tentar profundidade. De Enzo para Enzo, mas a bola acabou passando reto por todo mundo. E chegou ali nas mãos do goleiro Henrique. Quem faz a defesa? Henrique faz o chutão e já temos o acréscimo. O árbitro sinalizou 2 minutos de acréscimo neste último tempo, nesta última etapa da categoria Sub-13. Equipe do Guarani acabou perdendo ali na bola na entrada da área do Sporting. Vai puxando o contra-ataque. A bola chega pro Brian. Brian se livra da marcação. Fez um passe pro Enzo. Enzo tenta passar pela marcação do Zeola. Zeola faz a proteção, fica com ela. Manda a bola ali pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Sporting.
que já vai sair jogando. Bola com o Enzo, bate por último no Davi, novo lateral. Bola chega ali para o Pedro, tenta o passe para o meio da área. Carlos André faz o corte, tem espaço, tentou o passe em profundidade. Souza no domínio, a bola fica pererecando na sua frente, mas ele mantém a posse, domina, acabou perdendo. A bola volta para o Murilo, de Murilo para Enzo, chega Zeola na marcação, rouba a bola, é cercado por 2, acabou ganhando o arremesso lateral para a equipe do Guarani. Lá vem a descida por parte ali, na chegada do Bernardo. E o árbitro entendeu que houve falta em cima do Bernardo antes do lance. Falta a favor da equipe do Guarani. Respondendo sua pergunta, Roberto, a Deise vai falando de São Paulo, capital. E agora a Priscila, estou torcendo para o Bruno, da equipe do Guarani. Muito bem. Vem descendo, a equipe do Guarani vai brigando pela posse de bola ali no meio. Bernardo fica com ela, vai carregando, vai brigando, vai dominando. Bernardo mesmo no chão, fica com a bola, faz o passe para Arthur. Arthur achou no meio Návia. Návia para Souza, acabou saindo muito curto o passe. Afasta a equipe do Sport. Enzo na bola, vai tentar o lançamento longo, buscando o Brian. A equipe do Guarani já estava recomposta na defesa. Bola chega para Pierre. Aí faz o passe lá na frente, buscando o Souza lá pela ponta direita. Souza vai descendo, vai levando essa bola pela linha de fundo, vai deixando seu marcador para trás, acabou esticando muito. O Lucas Vaz faz o corte pela equipe do Sporting. A equipe do Sport recupera a posse, tenta sair jogando. Carlos André no meio, recupera para o Guarani, pro Souza. Souza na briga pelo espaço, fica com ela, fica com a posse de bola, vai invadindo a área, vai tentativa de cruzamento. A bola passou por todo mundo e vai deixando o gramado pela linha lateral. No momento em que apita fim de jogo aqui no José de Araújo Sintra, aqui na cidade de Amparo. Termina Guarani 2, Sporting Paulinense 1. Belíssima vitória do Guarani, né? Mais 3 pontos importantes para o seguimento do campeonato. E o pessoal que está acompanhando, né, de São Paulo, de todos os lugares, nosso grande abraço a todos. Daqui a pouco teremos então a cobrança de penalidades máximas, não é isso? Exatamente, teremos a disputa aí pelo ponto extra, na disputa de penalidades. E rapaz, fui engambelado aqui pelo nosso internauta. O perfil tá como Priscila. Aí ele mandou assim: não sou a Priscila, sou o Marcelo, estou usando o e-mail da minha mãe. Ó, que bacana, né? Aí então a culpa não é nossa, né, João? Abraço pra você. Continua aí que daqui a pouco tem a disputa então do tempo extra com as cobranças de penalidades máximas. Só um tempinho nós voltaremos, é isso, João? A gente vai dar um tempo e volta daqui a pouco com os pênaltis. Isso, está sendo feito ali o sorteio, né, o toss. Daqui a pouquinho então teremos a disputa e já foi definido o lado da cobrança. Os times irão cobrar aqui à nossa esquerda, ali naquele gol, onde tem um placar bem raiz, digamos assim, Roberto Alves. Aquele placar que tem que ser trocado manualmente. Mandante e visitante, mais raiz que isso, impossível. Vamos ver. Exatamente, onde está o placar. As equipes vão trocar ali, o Sub-14 já está aquecendo do lado que não vai ser usado, você estava vendo pela imagem. E agora vocês veem o gol onde será feita a cobrança dos pênaltis. Lembrando que nessa categoria, essa disputa, todos os jogadores que terminaram o jogo, inclusive aqueles que estavam no banco de reserva, podem cobrar as penalidades. Só não poderia cobrar caso alguém tivesse sido substituído disciplinarmente, o que não foi o caso. Então, todos estão habilitados para a cobrança dos pênaltis, para a disputa do ponto extra através da cobrança dos pênaltis aqui no aqui no José de Araújo Sintra. Os times já estão se posicionando. Daqui a pouco, então, termos início a esta disputa.
pessoal do esporte ainda vai conversando. A arbitragem já pede a bola ali para podermos então termos esta disputa de maneira mais tranquila. Aproveitar, mandando um grande abraço a todos aí que estão nos acompanhando. Vocês veem a torcida da equipe, uma passada aqui pelas torcidas. E agora, uma passadinha aqui no chat, a Neuza mandando bora Guarani, Cuiabá na torcida. E aí a gente chegando, a TV Guarani, chegando longe, Roberto Alves. Que Cuiabá... Cuiabá, tô enganado ou é Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Onde fica Cuiabá? Para que lado? Nós estamos na belíssima cidade de Amparo, manhã de domingo. Que festa bacana. Você viu os torcedores da equipe do esporte e agora a rapaziada está se aprontando já para as cobranças. Muito bacana a formação dos meninos aqui dando aquela força. Vamos para o primeiro pênalti, João. Vamos lá para a primeira cobrança. Partiu Lucas Vaz na cobrança. Gol da equipe do esporte. Na primeira cobrança, Lucas Vaz contra Henrique. Ele abre o placar para a equipe do Sporting. Vai se dirigindo agora para a cobrança o Iago. O Iago é o primeiro representante aí da equipe do Guarani. No gol da equipe do Sporting está o Vicente, camisa número 1. Iago toma distância. Se prepara lá para a cobrança. Partiu Iago! Gol do Guarani! Bela cobrança do Iago no cantinho. O Vicente até acertou o lado, mas não conseguiu chegar. Agora pela equipe do Sporting se direciona lá para a cobrança o Samuel. Camisa número 21. Vem ali caminhando com tranquilidade. Agora sim acelerou um pouco a passada. Se preparando ali para a cobrança, então, Samuel. Samuel contra Henrique. Autorizado. Partiu Samuel para a cobrança. O Henrique até toca nela, mas é gol da equipe do esporte. O Henrique foi nela, tocou na bola, mas o chute foi forte. Ele não conseguiu tirar de dentro da meta. Até aqui, segunda cobrança do esporte em segundo acerto. Se prepara para a segunda cobrança da equipe do Guarani, Návia. Se prepara lá para a cobrança. Partiu Návia. Ele contra Vicente, chute forte no canto. Gol da equipe do Guarani. Ele não quis dar sopa ao azar, hein, Roberto? Chutou forte, chutou firme. Nem se o goleiro Vicente tivesse ido para o lado certo, chegava nessa bola. Chute na confiança, chute forte, né? É assim que fazem os craques de futebol. Não tem dúvida, não faz gracinha e tá lá na rede. Muito bem, se prepara lá para a cobrança, João Saad. Autorizado, João Saad contra Henrique. Partiu João Saad, chute baixo! Defendeu! Defende a cobrança da equipe do Sporting. Henrique foi buscar e agora passa a bola ali para o Carlos André, responsável pela terceira cobrança da equipe do Guarani. Carlos André vai... Cobrança ali, gol do Carlos André. Guarani assume a liderança nessa disputa dos pênaltis. Vai para a quarta cobrança a equipe do Sporting. Vai se direcionando para lá. O camisa número 4, o Arthur. Se
Se prepara lá para a cobrança, Arthur. Vai tomando distância. Partiu, Arthur. Henrique na bola, não alcançou. Gol da equipe do Sporting. Quarta cobrança, terceiro acerto da equipe do Sporting. Guarani tem a possibilidade aí agora com Pierre de se manter na liderança. Pierre se preparando lá para a cobrança. Ele contra o goleiro Vicente. Autorizado, partiu Pierre, bateu forte, a bola explode na trave. Perde a cobrança o Pierre, empatando a disputa dos pênaltis aqui no Jaime de Araújo Sintra. Agora na cobrança da quinta penalidade para a equipe do Sporting. Está indo Natan. Ele será o responsável aí pela quinta cobrança da equipe do Sporting. Chega Natan ali, recebe a bola do seu companheiro Vicente, já se prepara para a cobrança. Partiu Natan. Cobrança forte, acabou pegando muito embaixo da bola. Perde a cobrança a equipe do Sporting. E agora o Guarani tem a possibilidade de levar o pontinho extra. Última cobrança, vai para ela, Gabriel Miguel se preparando lá para a cobrança do último pênalti, será? Último pênalti da equipe do Guarani, se fizer acaba. Gabriel com a responsabilidade, ajeita a bola com carinho, espera a autorização por parte da arbitragem. Autorizado, é Gabriel contra Vicente, partiu Gabriel, bateu forte, fundo, gol do Guarani. Com isso, o Guarani leva os 3 pontos do jogo, mais o ponto extra da disputa penal, ficando assim com 30 pontos na classificação do grupo, garantindo esta primeira liderança com muita folga. Roberto Alves, o Guarani vai chegar a 30 pontos, muita folga na liderança do grupo. Realmente merecido, a rapaziada mostrou dentro de campo que tem capacidade para permanecer, para conseguir chegar aos seus objetivos, né? Vitória sem contestação, na cobrança de penalidades também. Parabéns a todos, a todos os jogadores, a comissão técnica e os torcedores que fizeram essa festa belíssima nessa manhã de domingo aqui na cidade de Amparo. Muito bem, vamos agora tomar uma água, respirar um pouquinho, porque daqui a pouquinho teremos Sub-14, Guarani Sporting Paulinense se enfrentando na categoria Sub-14, aqui direto da cidade de Amparo. Vamos tomar uma água e voltamos daqui a pouquinho. Enquanto isso, aproveite, torne-se um sócio campeão, um sócio do Bugrão aqui do interior de São Paulo. Mostre a sua paixão pelo Guarani. É só escanear o QR Code com a câmera do seu celular. Você já será direcionado e vai conhecer todos os planos do sócio campeão. Até daqui a pouco.
Muito bem, estamos de volta. Agora para a categoria Sub-14, foi dado já início ao protocolo da Federação Paulista. O hino da federação já vai sendo executado aqui no José de Araújo Sintra, aqui em Amparo, para a disputa da categoria Sub-14. A gente já vê os times entrando no gramado. A equipe do Guarani com seu uniforme todo verde, enquanto a equipe do Sporting com camisetas amarelas, shorts preto e meiões amarelos. O pessoal vai se posicionando então para, dentro de alguns instantes, termos início à execução do hino nacional brasileiro, aqui diretamente da cidade de Amparo. Vamos para a execução do hino nacional brasileiro. Do hino nacional brasileiro. Vamos conhecer quem vem a campo pelas equipes tanto do Guarani quanto do Sporting para este confronto da categoria Sub-14. Pela equipe do Guarani, do técnico Paulo Hendrick, vem com 1, Enzo, 2, Pedro Gouveia, 3, Michel Prado, 4, Lorenzo, 5, Miguel Melo, 6, Gabriel França, 7, Sadraque, 8, Arthur, 9, Rian Douglas, 10, Filipe e 11, Bruninho. Esses são os titulares da primeira equipe, do primeiro tempo, aqui da equipe do Guarani. Pela equipe do Sporting, do técnico Felipe Correia, o primeiro tempo vem com 1, Matheus Lioto, 2, Luan, 3, Otávio, 5, Vitor, 7, Pedro Sá, 10, Matheus Dornella, 14, Antônio, 16, Gustavo, 18, Luiz Gustavo, 19, Pedro e 22, o Macedo. Estas são as equipes que farão o primeiro tempo aqui no José de Araújo Sintra. A arbitragem, rapaz, essa arbitragem, Roberto do céu, esta vai ser difícil. O árbitro da partida chama-se Mohamed Goma Ramadan Motawi. Espero ter pronunciado certo o nome do árbitro. O homem é importado então, hein? Mohamed, é? Mohamed Goma Ramadan Motawi. Que bacana. Tá internacional. Eu acho que é isso. Auxiliado por Ademilson Lopes da Silva e Vitamar de Souza Lima. O quarto árbitro, o Lucas Bove Batistella. Essa é a equipe de arbitragem designada para o jogo de hoje pela Federação Paulista. Lembrando a todos os amigos que a categoria Sub-14 são 3 tempos de 20 minutos. No primeiro tempo e no segundo tempo são times diferentes, não tendo substituições a não ser por condições médicas. E o terceiro tempo, aí é o selecionado. Os selecionados dos técnicos. E aí podem ter substituições à vontade. Prepara-se a arbitragem, conferindo os últimos detalhes. Senhor Mohamed inicia o jogo. Aqui apita o início da partida. E lá vem já, na primeira tentativa da equipe do Sporting, a defesa
do Guarani já manda essa bola para longe. A bola chegou ali, ficou fácil nas mãos do goleiro Matheus Lioto. O jogo de hoje, que para a equipe do Sporting tem um peso muito grande, porque se vencer, ultrapassa a equipe do Guarani na liderança do grupo 6 da categoria Sub-14. O Guarani, que defende a sua liderança com 22 pontos, o Sporting vem logo atrás com 20 pontos. E a equipe do São Bernardo é o terceiro colocado no grupo e também está se classificando para a próxima fase como quinto melhor terceiro colocado. Vem descendo ali a equipe do Sporting, já vai para a cobrança da lateral. Gustavo tentou jogar ali com o Luiz Gustavo. Bate, rebate ali no meio, a bola ficou presa. A equipe do Guarani recupera a posse de bola com o Filipe. Tenta o passe à frente, Mohamed deixou a bola passar. Bola chega ali pro Rian. Rian tentou o passe, vai esticando lá na frente, vai disputar ela com o zagueiro. Afasta de qualquer maneira ali. O Antônio tira essa bola pela linha lateral. Se preparando lá para a cobrança, o Gabriel. Gabriel Francis fez a cobrança da linha lateral. A bola volta para ele. Vai o cruzamento para dentro da área. Afasta a defesa do Sporting. A bola volta para o Arthur. Tentou o passe no meio, Arthur. Foi fechado. Sandraque tenta ficar com ela. Bate, rebate. A bola ainda está viva na área da equipe do Sporting. Agora sim afastou o perigo. Bola chega para Arthur. E Arthur para Miguel Melo. Miguel Melo fez o passe para o Gabriel França. A equipe do Guarani vem descendo novamente. Tentativa de chegada. Sandraque domina, vai invadir a área. Fez o passe ali para o Miguel. Olha o chute, a batida. A bola explodiu. Para mim, tinha tido um desvio, mas o árbitro entendeu que não. Então é só tiro de meta a favor da equipe do Sporting. Que sai jogando ali Matheus Lioto. Deixou o seu companheiro fazer a cobrança. Lançamento longo da equipe do Sport. Tentativa de jogar à frente. Guarani já domina essa bola. Bruninho tentou um chapéu, acabou errando, mas ganha arremesso lateral. Bola fica ali para o Pedro Gouveia. Pedro Gouveia se preparando para a cobrança. Tentou lançamento na frente. Lá na disputa. Houve disputa pelo espaço ali do Rian. O árbitro entendeu que o último toque foi dele. Lateral já cobrado pela equipe do Sporting. Houve domínio. Tentativa de sair jogando. Houve o bloqueio aqui do Michel Prado. É lateral para a equipe do Sporting. Vem aqui na cobrança o Gustavo. Ele deixou ali a cobrança para o camisa número 3, o Otávio, que tentou um lançamento longo. Mas a defesa do Guarani já afasta o perigo. Sandraque na disputa da bola. O Luan deu o último toque, acabou recuperando pela equipe do Sporting. Na tentativa de passe longo, o Lorenzo fica com ela. Sandraque foi atingido e a primeira falta marcada. Falta a favor da equipe do Guarani. O jogo começa bem estudado, né, João? As equipes ainda se estudando dentro das quatro linhas. E a gente já começa a ver aí alguns destaques de ambas as equipes. Bem, lá vem descendo a equipe. Vinha descendo a equipe do Guarani. Tentativa de chegada na área, houve desvio, a bola acabou saindo. Está sinalizado impedimento marcado aqui no José... impedimento, olha. Escanteio marcado aqui no José de Araújo Sintra. Se prepara lá para a cobrança, lá vem bola alçada para dentro da área do Sport. Cruzamento feito, houve desvio de cabeça, mas a bola acabou saindo à esquerda do gol do Matheus Lioto na finalização do Rian. Sai jogando a equipe do Sporting. Disputa no alto do Michel. Tenta ficar com ela a equipe do Sporting Paulinense. Na tentativa de domínio, a equipe do Guarani recupera. Bola na frente, Filipe tentou passar pela marcação, não consegue. Bola é jogada para Luiz Gustavo. Ele estica lá na frente, buscando Macedo. Macedo é bloqueado pelo Gabriel França.
Balançou para um lado, balançou para o outro, o árbitro entendeu como tudo normal. Lá vai Macedo, cruzamento feito, afasta de cabeça Lorenzo. Bola volta para Filippo. Tenta puxar o contra-ataque, vai levando. Aí o árbitro entendeu ali que não houve nada, somente lateral. Lateral já cobrado, a bola é jogada ali, buscando o Matheus Dornella. Ele vai invadir a área, rolou a bola pro meio, pro Pedro. Pedro tenta um passe elevado ali, acabou ficando mais fácil para a defesa do Guarani que afasta. Mas o Sporting já recupera. Bola aqui atrás com o Otávio. Ele domina, tem espaço, fez o passe, achou seu companheiro aqui na frente. Belo domínio da equipe do Sporting. A bola ali com o Pedro Sá. Tentou o cruzamento, tentou mandar essa bola para dentro da área. Afasta, Lorenzo de cabeça novamente. Ali na disputa, Pedro vai brigando por ela. Matheus Dornella. A bola fica aqui para o Rian. Ele esticou, buscou ali Sandraque. Ele vai descendo. Tentou o passe na frente, devolvendo. Olha a passada. O árbitro muito próximo sinalizou que nada a marcar. E ali na briga pela bola, Rian consegue o lateral a favor da equipe do Guarani, já no seu campo de ataque. Vamos chegando aí à marca dos 6 minutos deste primeiro tempo. Gabriel França se preparando para cobrar o lateral. Cobrou, sai jogando ali com o Sandraque. Na briga, Gabriel França leva para a linha de fundo, vai tentar o cruzamento. A bola acabou escorrendo muito. Sai pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Sporting. Lembrando que na manhã de hoje ainda estão acontecendo os demais jogos no grupo do grupo 6. Temos El Shaddai enfrentando a equipe do Valinhos, o Paulínia enfrentando a equipe do São Bernardo e o Valinhos Hyper enfrentando a equipe do Amparo. Muito bem, aqui a gente acompanha o Sporting descendo para o ataque. Ali com camisa número 7, Pedro Sari tentou o passe em profundidade buscando o Macedo. Ficou ali a bola nas mãos do goleiro Enzo, que faz a defesa e pede para o seu time sair jogando. Enzo fez o chutão, buscando o ataque. Na subida do Rian, ele acabou errando o tempo da bola. Fica ali tranquila para o Antônio. Ele faz a proteção, espera o Matheus Lioto chegar para fazer a defesa. Agora a vez do Lioto dar um chutão. Mandou essa bola para cima, disputa no alto. A bola está voltando ali em direção à área do Sporting. Afasta de qualquer maneira o Otávio e não quer brincadeira perto da sua área. A equipe do Guarani vai insistindo, vai brigando pelo espaço. Consegue ganhar um lateral. Se preparando para a cobrança, Pedro Gouveia. Cobrou, mandou direto lá dentro para o Rian Douglas. Ele fica reclamando, o árbitro entende como uma disputa normal. É feita a jogada, a bola esticada à frente. O Pedro se atrapalhou com o Pedro Sá se atrapalhou com o Pedro. E aí a equipe do Guarani recupera a posse de bola. Na entrada da área, Filippo tentou o chute, a bola foi bloqueada. Vem puxando o contra-ataque a equipe do Sporting. E aí na tentativa de saída do Matheus, a bola foi bloqueada, mas ganha arremesso lateral a equipe do Sporting. Lá vai Otávio na cobrança, vai mandar essa bola longe. Mandou o lançamento lá na frente pro Pedro. Pedro domina, faz o giro, tem espaço. Vê a passagem do Macedo, tenta mandar para ele. França na marcação. A bola chega pro Pedro Sá. Fica uma briga ali no meio, afasta a defesa do Guarani de qualquer maneira. Bola chega, Rian. Ele ajeita de cabeça pro Bruninho. Bruninho domina, recua pro Pedro Gouveia. Pedro tenta o lançamento longo, recupera-se a equipe do Sporting. A bola chega pro Pedro, de Pedro para Pedro Sá. Ele vai descendo pelo lado esquerdo, tentativa de cruzamento. O Macedo não chegou na bola, olha a disputa. Enzo fica com ela. Ali o Sporting chegando e trazendo perigo contra a meta da equipe do Guarani. O Enzo já deu o chutão, já mandou essa bola lá pro ataque. Afasta de cabeça a defesa da equipe do Sporting. Ninguém avisou de ladrão, recupera o Guarani. Vem descendo, Rian fez o passe para Bruninho. Bruninho recebe a marcação, balança para um lado, balança para o outro, tenta passar, consegue, invadiu a área, foi para a linha de fundo, olha o cruzamento, a bola chega no Miguel, ele tentou chutar, foi bloqueado mais uma vez. A bola chegou no Filippo, foi bloqueado mais um chute do Filippo. Nova tentativa, afasta a defesa da equipe do Sport novamente. Segundo chute do Filippo, frente a frente com o gol que é bloqueado pela defesa da equipe do Sporting. O jogo já vai chegando aos seus 10 minutos, a metade do primeiro tempo. Sandraque
Fez o passe para Filipe, devolveu no Sandraque. Vem puxando a equipe do Guarani. Vai tentar, Filipe na velocidade, chega por baixo ali o Antônio no carrinho, faz o corte. É lateral a favor da equipe do Guarani. Se preparando lá para a cobrança, Gabriel França. Pede que seus companheiros apareçam, vai caminhando. Busca alguém. Agora sim, fez a cobrança. Sandraque domina. Tenta carregar e é derrubado. E aí é falta marcada, falta a favor da equipe do Guarani. Aqui mandando um abraço pro José Vasconcelos, hoje sempre Guarani. Bugrinos de Santos mandando um abraço aqui, Roberto. E também o Elias, pra cima Guarani, pra cima Bruninho, assistindo o jogo de Sumaré. Muito bem, teremos a cobrança aí pela equipe do Guarani. Filipe na bola, autorizado. Cruzamento feito, fechado. Matheus Lioto de soco, afasta o perigo. Pedro sai em velocidade, vai puxando o contra-ataque. Ele contra dois. Se livrou do primeiro, não consegue conseguiu se livrar do segundo, sim. Vai puxando, vai descendo. Pedro Sá vai tentar o chute. Acabou saindo mascado o chute, acabou saindo fraco. Ficou tranquilo para o goleiro Enzo. Sai jogando ali com o Pedro Gouveia. Tentativa de lançamento do Pedro, a bola explode no jogador da equipe do Sport, é somente lateral. Roberto, e essa turma de longe mandando um abraço pra gente, hein? Muito bacana a participação dos torcedores, dos pais, das famílias, né? E falando em futebol, a equipe do Guarani ataca, mas é perigoso o contra-ataque da equipe de amarelo, né? Olha aí a chance. Vai invadindo a área, a equipe do Guarani vem chegando mais uma vez. Sporting recupera essa bola. E como você bem disse, eles apostam no contra-ataque, na velocidade do Pedro Sá. E era ele na bola ali, muito bem marcado. A bola acabou chegando ali, tranquila nas mãos do goleiro Enzo, que faz essa defesa com tranquilidade. O Guarani tem que ficar esperto com relação a esse contra-ataque proposto pela equipe do Sporting, né? Um contra-ataque desse tem que prestar muita atenção. Com certeza, a equipe do Sporting, que se aproveita muito da velocidade de seus jogadores, armou aí para jogar no contra-ataque. Lá vem Matheus Ornella, tenta ficar com ela, recupera essa equipe do Guarani, faz o roubo. Rapaz, agora que eu escutei a voz do árbitro, eu tenho certeza que é de fora. Você ouviu a voz do árbitro aqui de cima? Tá Dá bem, pra ouvir a voz, ele falando com o técnico, ele deu uma bronca. Rapaz, é certeza que ele não é brasileiro. Lançamento longo feito à frente. Na tentativa de jogada ali do Michel, acabou saindo muito forte, é só tiro de meta. A equipe do Sporting, Roberto, que está em segundo no grupo, tem 6 vitórias, está perdendo somente no saldo de gols. Minto, perdão. Tem o mesmo número de vitórias que o Guarani, mas o saldo de gols tem uma diferença razoável. O Guarani, que fez 23 gols, sofreu apenas 1 até aqui, enquanto a equipe do Sporting tem 22 gols e sofreu 5. É uma equipe que sabe e que leva perigo ao gol adversário. Lá vem descendo a equipe do Guarani, mais uma vez. Ajeita a bola ali o Arthur. Cruzamento feito. Houve o desvio. Afasta de qualquer maneira Vitor. Matheus vai puxar o contra-ataque pela equipe do Sport. Tentou o passe em elevação. Acabou sendo cortado. Filipe tentou passar no meio de 3. Não consegue. Recupera a equipe do Sport. Novo chutão. Nova tentativa de puxar um contra-ataque. Rian tentou desvio de cabeça para o Filipe. Ele recebe, acabou errando o domínio. Vai lá próximo à linha lateral, consegue ficar com ela. Filipe vai rodando, acha no meio aqui Miguel Melo. Ele vira o jogo pro Pedro Gouveia. Pedro domina, vai tentar o cruzamento. A bola acabou subindo muito, ficou fácil para o Otávio afastar ela. Mas a bola volta, Pedro com ela. Tentou o passe no meio. Vai brigando, Filipe tentou alçar aqui o Bruninho, a bola acabou ficando curta.
Recupera-se a equipe do Sporting, que tenta sair jogando com o Gustavo, mas ele tropeçou na própria perna. É somente lateral para a equipe do Guarani. Já cobrado. Bruninho acabou errando o time da bola. Bola chega para Pedro Sá. Pedro Donella. Pedro Gouveia, bate nela, afasta. Bola chega ali para o Arthur. Arthur vira o jogo, buscando o Gabriel. Invadiu a área, o árbitro entende como tudo normal. Filipe, na disputa, fez o giro, afasta a defesa da equipe do Sporting. E aí o árbitro paralisa o jogo, que tem o jogador do Guarani no chão, o Gabriel França. Paralisa ali a partida para atendimento ao jogador da equipe do Bugre, ao jogador da equipe do Guarani. Vamos aproveitar essa paralisação. O Arthur Carvalho mandando aqui pra cima, Guarani, bora Miguel Melo, direto de BH. Tudo bem, paralisado o jogo lá, então vamos ter bola ao chão a favor da equipe do Bugre. Bola ao chão já realizado. Sai jogando a bola ali com o Michel. Michel procura alguém, vê Filipe livre na frente, faz o passe pra ele. Filipe recebe marcação de 2. Pedro Gouveia no cruzamento, tenta, acabou saindo o chute, olha a chegada do Sandraque, gol! Gol! Abre o placar a equipe do Guarani. Na chegada do Pedro Gouveia. Parecia um cruzamento, acabou saindo um chute. O Matheus não conseguiu afastar. Sandraque chega e empurra para os fundos das redes. Abre o placar a equipe do Guarani. Roberto Alves. Guarani pressionando esse primeiro tempo, hein? Pressionou bastante, né? A gente falava com respeito ao contra-ataque da equipe do Sport, mas o Guarani teve capacidade na oportunidade, abrindo o placar. Está na frente o Bugre, bacana. No placar aqui na cidade de Amparo. É, o Bugre que não quer abrir a mão da liderança do grupo. Abre o placar, vai se garantindo como líder até aqui. Vai descendo o Bruninho, vai invadindo a área. Ficou com ela, fez novo cruzamento, lá vem Sandraque de novo. Essa vez chegou a defesa primeiro. É escanteio para a equipe do Guarani. Filipe se preparando para a cobrança. Tudo pronto, autorizado, já foi cobrado. Bola chega para Bruninho. Não consegue ficar com ela. Pedro Sá afasta pela equipe do Sport. Gabriel França deu um chutão. E ali, quase que a bola... Lá vamos agora o Sporting. Vai tentar o seu contra-ataque com o Matheus. Tentativa de puxada do Matheus. Põe em velocidade para o Pedro. Pedro tentou passar pela marcação ali do Arthur. Não conseguiu. É lateral para a equipe do Sporting. Mas houve o toque ali do jogador do Sport. Por último, então é lateral. É para o Guarani. Gabriel na cobrança. Sai jogando. A bola chega para o Rian. Filipe vai devolvendo no Rian. Ele passou nas costas. Tentou o chute. A bola subiu demais. É só tiro de meta para o Matheus Lioto. Vamos para a cobrança. A equipe, a torcida do Bugre fazendo a festa aqui com o placar de 1-0 da equipe do Guarani para cima do Sporting. O pessoal acordou, né? O pessoal acordou, o torcedor está aí em grande número também. Lembrando mais uma vez que a torcida da equipe do Sport está lá do outro lado, onde você está vendo, lá na sombrinha, né? Mas o Guarani chegou bem e o torcedor acordou e continua incentivando seus garotos. Pedro Sá dominou na coxa, tenta ficar com ela, segura a bola, ganha o arremesso lateral. Deixa pro Otávio a cobrança. O Otávio procura alguém, ninguém se apresenta, vai tentar o lançamento longo. Lá na frente, buscou o Pedro. Quem chega ali é o Michel. Afasta o perigo pela equipe do Guarani, novo lateral. Agora, quem vai para a cobrança é o Gustavo. Gustavo saiu jogando curto com o Pedro Sá.
Tentativa de jogada no meio, recupera essa equipe do Guarani. Agora é a vez do Guarani puxar o contra-ataque em velocidade. A bola chega pro Rian. Fez o giro, o Rian tem 2 passando, fez o passe lá na frente. Achou o Filipe, ele vai invadindo a área. Filipe, tentativa de cruzamento. Rian de peito, gol! Gol! Do Bugre! Rian! No cruzamento feito pelo Filipe. Mandou uma jogadinha de futevôlei, Roberto Alves. Matou no peito e mandou pro fundo da rede. É a categoria da rapaziada aí mostrando toda a sua habilidade mais uma vez. Gol de centroavante, né, João? Gol de centroavante. O Guarani aumenta o placar 2-0 para a felicidade da nação bugrina. Pois é. E neste momento encerra-se o primeiro tempo aqui no José de Araújo Sintra. Agora teremos a substituição completa de todos os times. Então esse intervalo, por regulamento, galera, o intervalo é de 5 minutos. Mas como troca todo mundo, normalmente esse primeiro intervalo é um pouquinho mais rápido. E depois, na segunda etapa, que os técnicos, no intervalo da segunda para a terceira etapa, né? Que os técnicos pedem um tempinho extra ali para conversar com os seus jogadores. Aproveitando, mandando um abraço aqui pro Luigi, que está aqui no chat. O Luigi, o Emanuel, pra cima Sporting, vocês são capazes. Léo Jesus elogiando o gol aí do Rian. Foi um belíssimo gol. Mas vamos tomar uma aguinha para daqui a pouco então termos início ao segundo dos 3 tempos da categoria Sub-14.
Muito bem, estamos voltando para a segunda etapa aqui do Sub-14. Agora os dois times totalmente modificados. Vai entrando a segunda equipe de ambos os lados. Pela equipe do Guarani, temos agora em campo o camisa número 12, Ortiz, 13, Felipe, 14, Rian, 15, Miguel, 16, Arthur, 17, Natan, 18, Adrian, 19, Gabriel Alves, 20, Rian Pablo, 21, Luiz Gustavo e 22, Isaac. Pela equipe do Sporting. Bem, começou o segundo tempo. Pela equipe do Sporting, temos em campo 12, João. A chegada da descida ali da equipe do Sporting. Tentativa de chegada é lateral. Continuando aqui, então, temos o João com a 12, 4, Lucas, 5, 6, Caetano, 8, Miranda, 9, Otávio, 11, Felipe, 13, Gabriel, 15, João Salu, 17, Gustavo Rodrigues, 20, Bernardo e 21, Felipe Francisco. Estas são as equipes desta segunda etapa. Lá vem descendo a equipe do Sporting. Vem procurando espaço. Vai tentativa de cruzamento. A bola veio baixa no desvio do Miranda. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe. Para a equipe do Guarani. Feito à frente. O Guarani com a posse de bola. Sai jogando ali, Rian Pablo, tentou o lançamento longo, buscando Isaac. Afasta a defesa da equipe do Sporting. A bola volta para a equipe do Guarani. Domina ali o Miguel Ribeiro. Ele domina. Vai procurando alguém. Sai jogando com o Arthur. A bola acabou escapando dele, lateral, já cobrado. A equipe do Sporting tem pressa, quer recuperar esse golzinho que sofreu. Lançamento longo para o Gustavo Rodrigues. Ele chega na linha de fundo, cruzamento feito. Acabou passando. Ali o Felipe, melhor para a equipe do Guarani, que tinha o contra-ataque, acabou perdendo para a equipe do Sport, que já vai invadindo a área, na chegada do Otávio, era o chute! Gol da equipe do Sporting, diminuindo a diferença aqui no José de Araújo Sintra. A equipe do Sporting faz seu primeiro gol ali com o Otávio. Já reiniciada a partida, a equipe do Guarani não quer deixar baixar a temperatura, digamos assim. Aí que já fica com a posse de bola. Rian Pablo com ela, vai brigando, acabou perdendo a posse. Ali para o João Salu, ele vai carregando. Fez o passe, vence novamente a equipe do Sporting. Otávio procura alguém, tenta passar pela marcação. Bola chega para Rian Pablo, ele faz o giro para Isaac. Isaac recua ali para o Arthur, devolve no Isaac. Ele vai tentar puxar o contra-ataque, acabou saindo com bola e tudo. Somente lateral. Lá vem na cobrança o Felipe Francisco. Felipe buscando ataque, afasta de cabeça a defesa. A bola fica para o Bernardo. Ele tenta virar o jogo. Mas quem fica com ela é a equipe do Guarani. Isaac desviou de cabeça. Não tinha ninguém do Guarani ali para ficar com ela. Quem ficou ali foi o João Salu. Ele sai jogando. Foi derrubado. O árbitro entende como tudo normal. Tentativa de lançamento longo. Já foi interceptada a bola novamente. Segundo tempo, a equipe do Sporting voltou com apetite para buscar pelo menos um empate. Na briga, foi puxando. Falta marcada. Falta a favor da equipe do Sporting. Muito bem, falta marcada. Vamos para a cobrança. Se preparando aqui. O Luca. Partiu o Luca. Vai mandar essa bola lá dentro da área da equipe do Guarani. Lançamento longo feito. Houve o desvio. A bola continua com o Otávio ali. Tentativa de chute. Foi bloqueado. Bola chega para o Bernardo. Bernardo abre buscando o Miranda. Bate, rebote, afasta a defesa do Guarani. Isaac vai puxando o contra-ataque, vai pondo velocidade. Chega na marcação ali o Felipe. Isaac na briga, conseguiu passar por dois, pelo terceiro não passa. A equipe do Sporting recupera a posse de bola. Sai jogando, tentativa de lançamento. Ficou nos pés da defesa do Guarani. Rian fez o drible, tentou o passe à frente. Na briga ali.
do Luiz Gustavo, ele acabou tendo que recuar essa bola. Guarani fica com ela. Sai jogando aqui atrás, Miguel. Tentativa de lançamento do Miguel. Mandou muito fechado, não tinha ninguém. Recupera a posse a equipe do Sporting. Sai jogando ali com o Felipe. Ele briga, fica com ela, gira, tenta se livrar da marcação. Bate, rebate, o Caetano ajuda ele. Tentou o lançamento lá na frente do Caetano. Chega a interceptação ali do Rian Lucas. Mas a bola sai pela linha lateral. É somente lateral para a equipe do Sporting. Sporting que volta para o segundo tempo bastante animado. Não, Roberto Alves? Exatamente, conseguiu esse gol de empate, mostrando aí um novo elenco, na verdade, né? Jogadores novos, descansados, chegaram e vieram para cima com tudo. Guarani tem que ficar de olhos abertos. A falta anotada lá pela lateral esquerda, lá pela direita, campo de ataque da equipe do Sporting, do Guarani. Mais uma oportunidade, João. Mais uma oportunidade aí para a equipe do Guarani. Uma falta marcada ali. O Itamar denunciou a chegada. Falta marcada, falta a favor da equipe do Guarani. A torcida não tá muito contente com essa marcação. Lá vem cobrança de falta, lançamento feito lá dentro da área. Houve desvio de cabeça, mas a bola passou. Houve desvio da defesa. Agora é escanteio. Escanteio para a equipe do Guarani. Depois da cobrança de falta, lá vai Rian Pablo para a cobrança do escanteio. Vamos chegando aqui aos 6 minutos desta segunda etapa. Até aqui o Guarani vai vencendo por 2-1. Rian se preparando para a cobrança, autorizado, partiu Rian, cruzamento feito, a bola acabou saindo baixa, fica ali rodeando a área, ainda da equipe do Sporting. A jogada, o árbitro entendeu como jogada normal, o Rian Lucas não quis, o Adrian não quis nem saber, chegou afastando o perigo, não dando a possibilidade de ataque para a equipe do Sporting. Cobrança ali do Felipe Francisco. Bola volta para ele, ele vai tentar o lançamento longo. Chegou na disputa pelo alto. Tenta recuperar a equipe do Guarani, acabou perdendo. O Rian não chegou, é lateral a favor... Opa, não, é lateral a favor da equipe do Guarani. Arthur Marques na cobrança. Fica com ela, vai carregando. Se livrou da marcação, fez o passe no meio. Para o Natan. Natan buscou o Adrian. Adrian domina essa bola, fez o passe na lateral. Tentativa de jogar à frente. Recupera a equipe do Sporting. Chega a marcação ali do Felipe e afasta o perigo. Lançamento feito à frente. Na disputa, a equipe Guarani tenta ficar com ela. E agora é marcado lateral a favor da equipe do Guarani. Felipe na cobrança. Felipe, lançamento longo, forte à frente para o Luiz Gustavo. Vai brigando. Na disputa, é marcado. Eu fiquei na dúvida da marcação, não vi o gestual do árbitro, eu só escutei o som do apito. Mas é falta. Falta marcada para a equipe do Sporting. Se preparando lá para a cobrança. A equipe do Sport. Lançamento longo feito à frente. Afasta a defesa do Guarani. A bola chega para Luiz Gustavo. Ele tenta o passe para Isaac. Isaac vai pondo na frente. Ele contra o Felipe Francisco na disputa de velocidade. Chegou o Isaac. Cruzamento feito! João subiu lá no terceiro andar e faz a defesa. Sai jogando a equipe do Sporting. Com Caetano. Tentou o lançamento lá na frente. Para o Bernardo. Bernardo foi atropelado. E a falta foi marcada a favor da equipe do Sporting. Falta para cima do jogador Bernardo. Lá vem bola para a área da equipe do Sporting. Autorizada a cobrança, lançamento feito. Afasta de soco Ortiz. A bola chega
Aqui pro Isaac. Isaac fez o passe no meio, buscando o Rian. Foi cercado o Rian, acabou atropelando. Falta do Rian para cima do João Salu. Mais uma falta a favor da equipe do Sporting no círculo central. Já autorizada a cobrança. O jogador do Sport procura algum companheiro. Resolveu fazer o lançamento lá para dentro da área. Bola alçada longa, Ortiz. Saiu. A bola fica pererecando ali na área. Afasta de qualquer maneira a defesa do Guarani. Isaac vai na disputa. Acabou batendo a bola por último no Felipe Francisco. É lateral a favor da equipe do Guarani. Se prepara lá para a cobrança o Arthur Marques. Fez a cobrança. Mandou aqui para o Isaac. Ele na disputa. Precisou recuar a bola ali buscando o Adrian. Adrian recuou. Afasta ali o Rian Lucas. A bola chega no meio para o Gabriel Alves. Ele tentou o giro. Acabou perdendo. Tentativa da jogada do Sporting. Foi desviado pela defesa do Guarani. Novo lateral. Nesses primeiros 10 minutos da segunda etapa, o Sporting vindo buscar, tentando o gol de empate, pressionando muito a equipe do Guarani. Vem descendo novamente, tentativa de jogar, afasta a defesa da equipe bugrina. Bola lá no meio, houve desvio por parte ali do Caetano, ele toca por último, é lateral a favor da equipe do Guarani, que vai sair jogando com o Felipe. Fez o lançamento à frente. Bate, rebate, a equipe do Sporting já se recupera. Bola com o Bernardo. Tentou o passe à frente, buscando o Felipe. Ele vai levando, vai carregando. É Felipe contra Felipe. Chega na linha de fundo, afasta a defesa do Bugre. Cruzamento feito para dentro da área, afastou o perigo. Chega ali o Adrian, faz a proteção. Saiu jogando, tentativa de contra-ataque. O Luiz Gustavo caiu no chão, ninguém viu por quê. Nem o árbitro, ele ficou questionando. Recupera a bola a equipe do Sporting. Bela proteção feita ali pelo Gustavo Rodrigues, mas a bola acabou saindo muito forte. Fica tranquila e fácil nas mãos do goleiro Ortiz, que já sai jogando lá com o Rian Lucas. Ele vai carregando. Rian tentou o passe de Rian para Rian, mas quem fica com ela é Luiz Gustavo. Ajeitou a bola para a linha lateral. Tentativa de chegada ali do Luiz Gustavo. Foi feito o passe, foi derrubado o Gabriel. Falta marcada, falta a favor da equipe do Guarani, que agora consegue respirar um pouco no campo defensivo. O jogador está lá no chão. Os jogadores do Sporting reclamam, não fiz nada, não sei o quê. Mas a falta já está marcada. E vamos para a cobrança, então, da falta. Distância é longa, mas pode levar perigo ali a meta do goleiro da equipe do Sporting. Bela oportunidade para a equipe do Guarani. Atenção, torcedor bugrino, fica atento aí que pode sair aí o segundo gol. Autorizada a cobrança, lá vem bola para dentro da área, houve desvio, faz o corte, Caetano tenta sair jogando, olha, teve um choque, a bola fica com o Felipe, ele tenta o passe à frente, afasta de qualquer maneira a defesa do Guarani, a bola chega pro Luiz Gustavo, ele busca alguém atrás, rolou a bola aqui para o Arthur, achou Isaac na lateral, cruzamento feito, afasta a defesa da equipe do Sporting, essa bola ainda tá viva ali dentro da área, ninguém põe ela no chão. Agora sim, a equipe do Guarani põe no chão. A bola chega para Arthur, ele vai tentar o chute. Acabou desviando na defesa. Na tentativa do Isaac, bate e rebate. Impedimento está marcado. No momento que o Isaac fez o giro no chão, o Luiz Gustavo já estava em posição irregular. Foi para a disputa da bola. Impedimento marcado e já cobrado para a equipe do Sporting. Sai jogando ali com camiseta número 13 o Gabriel. Gabriel fez o passe à frente, buscando o Gustavo. Gustavo dominou, tentou fazer o passe mais à frente, foi bloqueado pelo Isaac, é lateral. Felipe na cobrança. Tentou lançamento à frente, houve desvio. A equipe do Sport briga por ela. Chegou ali Bernardo, afasta por baixo ali o Rian Lucas. Bate, rebate, o Rian Pablo tenta ficar com ela. Mas quem fica é o Adrian. Belo passe do Adrian, buscando o Isaac na ponta esquerda. Isaac vai pôr na frente, vai pôr em velocidade. Acabou esticando muito.
Não conseguiu ficar com ela. É só tiro de meta para a equipe do Sporting. Que o goleirão João parece não ter muita pressa até aqui. Sai jogando. A equipe do Sporting sai jogando ali dentro da sua área. Lançamento longo feito à frente. Tentativa de domínio. Bola acabou espirrando na cobrança aqui. O Arthur já cobrou rápido para o Rian Pablo. Bola para Bernardo. Tenta o giro ali para cima do Felipe. É o Felipe contra o Felipe. Melhor para o Felipe do Guarani, que conseguiu esticar essa bola à frente. Recupera-se a defesa da equipe do Sporting. Na briga de dois ali, vai chegando ali o camisa número 15, o Miguel, para ficar com ela pela equipe do Guarani. Tentou o passe, buscando o ataque. Mas lançamento longo foi interceptado mais uma vez. Equipe do Sport põe a bola no chão, sai jogando com o João Salu. Ele fez o passe no meio do João Salu. Ninguém chegou, afastou a defesa do Guarani. Rian fez um passe em profundidade, acabou saindo muito fechado. Nas mãos do goleiro João, que sai jogando em velocidade. Miranda fez o passe para Luca. Tenta o passe à frente. É interceptado pelo Felipe. Felipe para Rian Pablo. Rian tentou o passe lá na frente. Foi derrubado. Foi derrubado Luiz Gustavo. Falta marcada na entrada da área da equipe do Sporting Paulinense. Mas ali é somente falta. Mesmo porque o jogador não tinha domínio, não tinha direção. É só falta. Bela oportunidade que tem a equipe do Guarani na cobrança de falta. A gente está acompanhando os campeonatos. A garotada vem se especializando na cobrança de falta, né? E olha que boa chance tem a equipe do Guarani com o número 20. Ali pé esquerda, para lembrar de Nelinho, para lembrar de vários jogadores, vários cobradores de faltas que fizeram sucesso Brasil, mundo afora. Olha aí a oportunidade para a equipe do Bugre. Pois é, se posicionando para a cobrança ali o Felipe e o Rian Pablo. Estamos chegando aos 17 minutos desta segunda etapa. Autorizada a cobrança. Partiu Rian na tentativa. A bola acabou batendo no poste que segura a rede. Mas assustou a equipe do Sporting. Tiro de meta para a cobrança do goleiro João. Ele ajeita a bola, se prepara para a cobrança. Lá vai Luca na cobrança do tiro de meta. Lançamento longo feito à frente. Natan afastou de cabeça. Rian Pablo com ela, se livra da marcação do primeiro. Não consegue passar pela marcação do segundo. Tentou recuperar, acabou ficando no gramado. João Salu vai carregando. Fez o passe em profundidade. Pôs o Felipe para brigar contra o Felipe. Felipe do Sport fica com ela, invade a área. Vai carregando na tentativa de passe. A bola chega para o Bernardo que chutou. Na mão do goleiro Ortiz, faz uma grande defesa. O Ortiz pede para que seu time vá para frente. Quer o time longe da sua área. Tentou lançamento longo. Desvia de cabeça a equipe do Sporting. Tenta pôr a bola no chão ali o Felipe. Ela fica para o Gabriel Alves. Ele tenta o chutão, explode para cima da equipe do Sporting que já puxa o contra-ataque. Ali com o Caetano. Não conseguiu ficar com ela. A bola vai ficando com o João Salu. João fez o passe, virando o jogo. Buscando aqui o Felipe Francisco. Ele tenta o giro para cima do Isaac e acabou jogando essa bola pela linha de fundo. Lateral para o Sporting. Felipe fez o lançamento rápido, buscando o Gustavo Rodrigues. Vai levando para a linha de fundo Gustavo. Conseguiu se livrar da marcação, invadiu a área. Cruzamento feito! No momento do cruzamento, a bola desvia no Miguel. O Ortiz teve que correr atrás dessa. Perigo aí para a equipe do Bugre. E o goleiro fez até uma pose lá para sair bem na fotografia, né? Bela defesa do goleiro, escanteio favorecendo a equipe do Sport que vem crescendo neste segundo tempo de jogo, né? Muito bem, se preparando para a cobrança. Miranda já autorizado. Bola alçada dentro da área. Houve desvio. Ortiz! No desvio, Ortiz buscou essa bola no pé da trave. Faz uma grande defesa o goleiro do Guarani. Mantendo a vantagem bugrina até aqui. E aí o Bugre aproveita o contra-ataque. Põe velocidade. Natan esticou essa bola lá na frente. Buscando o seu companheiro.
Passe em profundidade para dentro da área, não tinha ninguém. Ela ficou tranquila ali para o goleiro João, que sai jogando com o Felipe. Felipe domina, busca alguém, chega o Isaac na marcação, ele faz o lançamento longo à frente. Disputa do Miguel aqui. O Arthur também tenta ficar com ela, acaba mandando essa bola pela linha lateral. Cobrança da equipe do Sporting. Lá vai Miranda, fez o lançamento, Arthur desvia de cabeça, Miranda recupera pela equipe do Sporting. Bola chega e aí ele é atropelado. Falta marcada, falta do Rian Pablo para cima do Miranda. Enquanto isso, viu, João, ela coleta. Os preparadores físicos não dão moleza para a rapaziada que vão entrar daqui a pouco, né? Ambas as equipes continuam fazendo aquecimento, se preparando para o terceiro tempo desse jogo. Falta perigosa para a equipe do Sporting, é mais uma oportunidade. Lembrando que o terceiro tempo é um selecionado. Lá vem para a cobrança. Gabriel manda essa bola lá para dentro da área. Houve desvio de cabeça. Ortiz acompanha. E aproveita que a bola saiu pela linha de fundo. Senhor Mohamed encerra o segundo tempo de até aqui. Guarani 2, Sporting 1. E daqui a pouco teremos início então a terceira etapa. E logo depois as cobranças a disputa, né, do ponto extra com as cobranças desde o tiro da marca penal. Vamos a um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Cerveja mais rápido do que come, né? Cerveja mais rápido do que come. Ontem eu vi você comendo lá no podcast, o cara engoliu 3 minutos. Peraí que eu já tô voltando. Eu comi nem o bife ainda. Na faculdade eu trabalhava no hotel. Fiquei uns 2 anos trabalhando no mesmo hotel. A gente tinha que almoçar e jantar com as crianças. Só que a gente era em 10 minutos. A gente revezava pra... Só que era um hotel resort, então tipo, uma feira de outro planeta, né? Aprendi a comer rápido por causa disso. Pegava um monte de coisa, comia um monte de coisa em 5 minutos. Aprendi a ficar de olho a pensar.
Muito bem, a equipe do Guarani vem voltando aí para esta terceira etapa. Daqui de longe a gente vai acompanhando os números. Vai ser feito um sorteio de um TOS agora, Roberto, para decidir quem sai com a bola e lado de campo neste terceiro tempo. Então, primeiro e segundo tempo usa-se o modelo padrão, digamos assim. E agora no terceiro tempo tem-se este novo sorteio. Aproveitando dar uma passadinha aqui no chat, o Diogo Rodrigues mandou aqui, ó, direto de Boston, acompanhando o goleiro Enzo. Bora Guarani, bora pegar pênalti. Daqui a pouquinho tem a disputa do ponto extra com cobranças de pênalti, né? Que bacana, rapaziada, acompanhando de fora do país, não é? Vendo aí o seu parente, os garotos batendo bola. A equipe do Guarani vai começar agora então nesse terceiro tempo. Jogo bacana, por enquanto vai vencendo a equipe do Guarani, não é isso, João? Exatamente, o Guarani 2-1 até aqui, se mantendo líder do grupo. Tudo pronto para este terceiro e último tempo. Roberto Alves, autorizado Mohamed. Iniciada a terceira etapa de até aqui, Guarani 2, Sporting Clube Paulinense 1. O Guarani vai vem descendo. Aos poucos a gente vai se acostumando com os jogadores. O selecionado Lorenzo fez o domínio. Na tentativa de jogada, quase é interceptado pelo Otávio, mas chegou ali o Michel na proteção, fica com ela a equipe do Guarani. Tentativa de jogada à frente. Recupera a equipe do Sporting. Na briga ali, na disputa. Pedro Sá não conseguiu ficar com ela. Lateral, se preparando lá para a cobrança, o Pedro Gouveia. Fez a cobrança lateral forte, longo. Bola chega até a frente. O jogador do Guarani é puxado, é derrubado. Ali o camisa número 9, o Rian Douglas. Falta marcada a favor da equipe bugrina. Devagarinho que a gente vai olhando, vai tentando marcar a numeração do pessoal. E neste terceiro tempo, os técnicos têm a liberdade para montar os times da maneira que quiserem, substituir quantas vezes quiserem. Se preparando ali para a cobrança da falta. O Guarani se preparando para a cobrança. Filipe na bola. Autorizada a cobrança. Partiu Filipe, o cruzamento feito, bola alçada na área, forte, desvio de cabeça, mas já estava sinalizado o impedimento por parte do ataque da equipe do Guarani. Impedimento marcado ali na cabeçada do camisa número 4, o Lorenzo. João, aproveitar para mandar um grande abraço para o Ayala e a Edneuza. A Edneuza? Que estão acompanhando aqui o filhão, jogando pela equipe do Guarani. Abraço a todos, então, a Edneuza e o Ayala. Estão acompanhando o Adrian, né? Exatamente. Acompanhando o Adrian da equipe do Guarani. O homem tem um sotaque diferente, viu? Não deve ser estado de São Paulo, não. De onde você é, Ayala? Sergipe. Que bacana, visitando aqui o estádio, vendo o filhão jogando bola aí de Sergipe, João. Então, o pessoal vindo de longe. Lá vem a chegada ali da equipe do Sport em tentativa de ataque. Invadiu a área, chega o Miguel Prado. Tira a grande oportunidade aí da equipe do Sport nesse terceiro tempo. Já recupera a posse de bola, tem nova chegada. Pedro sai, errou o domínio da bola, vai passando. Olha a chegada do goleiro do Guarani. O Enzo foi no pé sem medo, buscou essa bola, ficou com ela e já sai jogando, vai puxando o contra-ataque. Girou o Bruninho, sai jogando ali, tentou o passe pro Adrian. Justamente o Adrian que não conseguiu chegar nela, é lateral. O Adrian que é, pelo que eu estou vendo daqui, Roberto, o único jogador que ficou da segunda equipe para o terceiro tempo, hein? É, então, escolhido pelo técnico da sua equipe, né? Tá fazendo um bom futebol, com certeza é uma seleção, na verdade, né, João? Os melhores do primeiro tempo com os melhores do segundo tempo, e assim a equipe vai dominando a partida. Exatamente, Bruninho dominou a bola pela equipe do Guarani, sai jogando com o Adrian, ele fez o passe à frente.
tentativa de chegada da equipe do Guarani. A bola não chega no Sandraque. Recupera-se a defesa do Sporting. Tenta sair jogando. Sandraque dominou, fez o giro, marcado por 2. Rolou a bola pro Miguel Melo. Foi derrubado? Miguel Melo é derrubado. E aí? Foi marcada a falta a favor da equipe do Guarani. Filipe se preparando para a cobrança. Muito bem, chegamos aí aos 5 minutos desta última etapa, com mais uma falta aí a favor da equipe do Guarani. Filipe se preparando para a cobrança. Tá ajeitando tudo ali. Barreira sendo posicionada. Lioto mais para lá, mais para cá. Tudo certo, autorizada a cobrança do Felipe. Partiu o Felipe, vai mandar direto na meta. Goleiro Matheus Lioto faz a defesa, agarra firme. Não dá chance de rebote. E tenta acionar o contra-ataque aí da equipe do Sport com o Matheus. Na disputa, Gabriel França fica com ela. Chegada ali agora. Felipe acabou perdendo. Mas a equipe do Guarani continua com a posse. Na disputa agora foi marcada a falta. Falta do Miguel Melo aqui no meio campo, falta a favor da equipe do Sporting Paulinense. E o jogador do Sporting ficou no solo. O árbitro foi perguntar se ele precisava de atendimento médico. Falou que não, vai tentar continuar. Sai meio manquitolando, mas vai para o jogo. Amigo, jogador nessa idade aí, com essa vontade de mostrar seu futebol, não vai ser qualquer queda, qualquer batida que ele vai sair do campo, não. Ainda mais que agora pode substituir limitado, né? Pô, a tentativa ali de uma puxeta, olha a chegada do Sporting, foi bloqueado, o Adrian sai jogando pela equipe do Guarani. Ainda mais nessa idade, né, Roberto, que as substituições são ilimitadas. Se o jogador demorar um pouco mais, começar a mancar muito, o técnico fala, vem descansar um pouquinho, vamos trocar, depois você volta. Acaba não voltando, complica. Quero não, quero permanecer. Vai ter mais uma mudança na equipe do Guarani sendo preparado pelo técnico. Vai entrar no número 15 daqui a pouco. Aos 7 minutos já vem a substituição aí pela equipe do Guarani. Lançamento longo feito à frente, afasta de cabeça a defesa da equipe do Sporting. Novo desvio. Ali Lorenzo tenta jogar, Filipe domina, tenta virar o jogo, mandou muito fechado, afasta a defesa do Sporting. Agora é a vez do Sport puxar o contra-ataque. Chegou primeiro a defesa, fez a proteção, fica com ela. Filipe vira o jogo, vai buscando lá o Pedro Gouveia. Pedro domina, fez o passe à frente, buscando o Bruninho. Bruninho tenta ver a passagem do Pedro, manda essa bola lá para ele, ele recebe a marcação do Pedro Sá. Pedro Gouveia contra o Pedro Sá, Pedro Gouveia se livrou, ameaçou o cruzamento, agora sim conseguiu fazê-lo. Mas só tinha jogador de amarelo no caminho. A bola acabou saindo pela linha de fundo. É escanteio a favor da equipe do Guarani. Vai lá, Filipe se preparando para a cobrança. Filipe que é o jogador das bolas paradas, né? Ih, rapaz, o 11 sentiu, hein? Teremos a substituição aqui. Sai. Vai entrando, camisa número 15. O Miguel Ribeiro. Para a saída do Lorenzo, pela equipe do Guarani. E na equipe do Sporting, entra o Miranda no lugar do camisa número 11, o Felipe, que sentiu aquela chegada no meio campo, Roberto. Cruzamento feito, lançamento para dentro da área, houve desvio de cabeça. É só tiro de meta para a equipe do Sporting. Eu acho que a pancada foi mais forte do que a gente estava esperando, Roberto. Mas na verdade se sentiu também, né? Não tem por que permanecer dentro do campo. Pode voltar, pode dar tudo, pode participar aí do ponto extra também, né? Dá um tempinho para voltar 100% dentro do campo. Exatamente. Às vezes insiste em ficar ali e acaba se machucando mais, né? O camisa número 11, então, o Felipe pediu para ser substituído, para ser atendido fora do gramado. E aí temos uma falta a favor da equipe do Sporting, que já se prepara lá para a cobrança.
Vai quase todo mundo para dentro da área do Guarani. Só 3 jogadores do Sport fora da área. Autorizada a cobrança, lá vem lançamento, bola longa para dentro da área, vai sair o goleiro! Enzo saiu meio fora do tempo, mas conseguiu, foi o suficiente para desviar essa bola. Desviou escanteio, bela oportunidade aí para a equipe do Sport. Terceiro tempo de jogo, perigo contra a meta do Guarani. Macedo na cobrança. Ele se prepara. A arbitragem já autorizou. O árbitro pede para que todo mundo abra os braços. Lançamento feito para dentro da área. Desvio da defesa. Tenta recuperar a equipe do Sport, mas quem fica com ela é Gabriel França. Ele vê espaço. Tenta o passe à frente. Buscando o Bruninho. Acabou que o Bruninho tentou um passe de chaleira. Ficou mais fácil para a defesa. Bola fica com o Matheus Dornella. Ele faz o passe na lateral. Buscando o Macedo. Macedo domina, vai para cima da marcação, balança para um lado, balança para o outro. É obrigado a recuar a jogada. Recurso aí um pouco fraco, mas a equipe do Sporting se mantém com ela. Na tentativa de lançamento longo à frente, o Michel Prado faz o corte pela equipe do Guarani. Ele vai carregando, fez o passe, Bruninho matou no peito, ajeitou com carinho. Achou aqui o Rhea Douglas, ele domina, faz o break, vai carregando, vai tentar o chute, mas já tinha muita gente na frente dele. A bola explode na defesa. Continua com a equipe do Guarani. Vai descendo. Miguel Melo levou até a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento. Acabou perdendo a posse de bola. Gabriel França com ela. Guarani no domínio. Vai carregando. Vai tentando levar essa bola até a linha de fundo. Gabriel tentou um passe ali de calcanhar. Acabou errando. Recupera a equipe do Sport. Matheus Dornella fez um lançamento longo lá na frente. Vai fechar a porta ali na frente dele o Michel Prado. Michel Prado, agora sim o árbitro percebeu que tem um jogador caído, paralisou o jogo aí para atendimento ao jogador da equipe do Guarani. O departamento médico já está de prontidão à beira-campo, foi chamado. Daqui eu não consegui identificar ainda quem é o jogador do Guarani que está no chão, mas o departamento médico já está acionado. E aí os jogadores aproveitam, já que tem um atendimento no campo, né, Roberto? Por que não tomar uma aguinha? Vem todo mundo para os bancos de reserva aproveitar para se reidratar. Aquela reidratação natural, normal. O sol não está muito quente, né? Uma manhã gostosa para a prática de futebol. Nós estamos nos aproximando do horário de meio-dia, nesse domingão de futebol na cidade de Amparo. E você que está curtindo aí, está vendo um bom jogo, a garotada que tem futuro no futebol. Tem gente aí que veio de Fortaleza, de todo canto do Brasil, não é? Tentando aí buscar a sua porta aberta. E a gente vai destacando aqui, né, João? Daqui a algum tempo a gente vai ver esses meninos aí do Guarani, que a gente conhece alguns deles, participando do time profissional. Por que não? Começa no sub-14, sub-15, daqui a pouco tá no profissional. No 20, e aí vai indo. Rapaz, Roberto, vou falar um negócio pra você. A bronca que o Michel Prado deu no time... Não, o Michel Prado aqui, camisa número 3 do Guarani. Ele deu uma bronca no time dele. Que rapaz, eu assustei daqui. Sadraque foi quem sentiu, está deixando o gramado para a entrada ali do camisa 21, Luiz Gustavo. Bola ao chão já realizada, a equipe do Guarani com a posse de bola, sai jogando. Michel Prado tenta o passe em profundidade ali, buscando o Bruninho, acabou saindo muito forte. É só lateral. Lateral para a equipe do Sporting, já cobrado. Pedro Sá tentou ficar com ela, não conseguiu. É lateral para a equipe do Guarani. Lá vai o Pedro Gouveia. Mas Luiz Gustavo do céu, meu amigo. Daqui de longe eu vi essa falta. Tinha nem como reclamar. Outra coisa que para a equipe do Sporting. Outra coisa que é interessante. E vai ganhar um cartão amarelo de graça o jogador da equipe do Guarani. Outra coisa que é bacana a gente ver, viu, João? São os pais, né, os torcedores, os pais que são torcedores, incentivadores, com a camisa do Guarani com o nome do garoto nas costas, né? A gente está vendo aqui o Gabriel,
a camisa personalizada com o nome do seu filho nas costas, as costas. Lá vem a equipe do Sport na cobrança de falta, bola com o Matheus Dornella, ele vai invadindo a área, chegou a marcação, fez a proteção ali. O Michel, e a bola sai pela linha de fundo, é só tiro de meta para a equipe do Guarani, para o goleirão Enzo. E aquela coisa, lançamento longo feito à frente, Bruninho tenta o domínio, recebe a marcação, acabou perdendo a posse de bola, vem descendo a equipe do Sport, fica com ela ali. Pá, falta marcada, ouviu? Uma mão no meio do caminho do Pedro Gouveia. E aí vai ali para a cobrança o Caetano. Agora é a vez do Sport em alçar essa bola lá para dentro da área. O árbitro não presta atenção, o jogador do Sport malandramente põe a bola um pouco mais para frente para facilitar que essa bola chegue lá dentro da área da equipe. Agora só que ele viu ela. Pediu para ele voltar e vamos ter a substituição. Está saindo aqui Matheus Lioto para a entrada do João pela equipe do Sporting. Agora sim, autorizada a cobrança. Lá vem bola alçada para dentro da área do Guarani. Cruzamento feito na entrada da área. Afasta de cabeça a defesa. Novo cruzamento. A nova possibilidade. Achei que vinha um cruzamento. Ele resolveu dar um chutão. Espanou. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Para o goleirão Enzo. Sai jogando com o Michel Prado. Michel carrega. Tenta o lançamento longo, buscando o Luiz Gustavo. Ele faz o papel de pivô, domina, viu a passagem do Bruninho. Serviu o Bruninho tenta o passe aqui, buscando o Rian Douglas. A bola tá ali no meio, Filipe ajeitou pro Rian. Ele dominou, rolou para trás pro Filipe, se livra da marcação. Filipe vai tentar o cruzamento, olha o chute! João faz a defesa, afasta de qualquer maneira a defesa da equipe do Sporting. Gabriel França na briga. Acabou a bola chegando para Pedro Sá. Pedro tentou o lançamento lá na frente. Foi interceptado aqui pelo Miguel Ribeiro. Bola chega para o Pedro Gouveia. Tentou o passe para o Bruninho. Acabou saindo curto. Recupera a equipe do Sporting. Matheus Dornelas tentou passar pela marcação. Chegou a bola para o Pedro Sá. Olha o chute! Enzo com tranquilidade faz a defesa. Deixa a bola no chão. Agora que chegou a marcação em cima. Agora sim ele agarra. Esse aí aprendeu a regra, que ele tem 8 segundos e posse na mão. Tá esperto o garoto. E o chute de categoria, né? Matou no peito, colocou na grama, mandou um tirambaço. Boa defesa do goleiro do Guarani. Pois é, esse aí já está acostumado com a regra dos 8 segundos. E agora temos lateral aí a favor. Lateral é a favor da equipe do Sport. Vamos para a substituição. Aí o Lucas Bove avisa que os dois ali estão se batendo. Tá tendo substituição. Sai o Pedro Gouveia para a entrada ali do Felipe. Autorizada a cobrança do lateral. Lançamento longo feito à frente. Bola com a equipe do Guarani. Rian Douglas fez o passe. Bruninho em profundidade. Invadiu a área. Vai tentar o chute cruzado. Bateu. Gol! Gol! Bruninho invadiu a área, mandou um balaço cruzado, não deu chances ao goleiro João. Um grande lançamento do Rian, achou o Bruninho numa posição excelente, dominou, levou para a linha de fundo, meteu-lhe um petardo cruzado. Amplia o placar a equipe do Guarani. Neste momento, Guarani 3, Sporting Paulinense 1. Na marca dos 18 minutos deste terceiro tempo. Roberto Alves, a equipe do Guarani, pelo jeito, não quer abrir mão da liderança do grupo, hein? Com certeza. Golaço do Bruninho, hein? No puro domínio de bola lá, foi para fundo, meteu na rede, golaço, ampliando a vantagem da equipe do Guarani, para a alegria geral da torcida bugrina que está aqui presente no estádio, na cidade
De Amparo, 3-1. Guarani fazendo mais 3 pontos importantíssimos no campeonato. Pois é, Roberto, com esse placar o Guarani vai chegando aos 25 pontos, enquanto a equipe do Sporting Paulinense fica com 20. É o Sporting que agora precisava da vitória para se garantir na zona de classificação, porque o São Bernardo tem 19 na terceira colocação. Cobrança de falta já executada, área, tiro de longe. Bola acabou passando muito próxima do travessão, assustando a equipe do Sporting. Como eu venho dizendo, a equipe do São Bernardo que está enfrentando a equipe do Paulínia FU na cidade de Paulínia hoje, neste mesmo horário, brigando aí para ficar na zona de classificação. Lá vem a equipe do Sport, cobrança do lateral. Bola com o Matheus Dornelas, balança para um lado, balança para o outro, consegue se livrar da marcação. Fez o giro, vai procurando espaço, Adrian em cima, tenta roubar ali. Tentou roubar a bola do Miranda. Miranda ficou reclamando de uma possível falta, o árbitro atendeu. Falta marcada a favor da equipe do Sport. Lá vem cobrança. Lançamento longo, buscando o Matheus Dornelas. A bola acabou pegando nas costas dele, afasta o perigo a defesa do Guarani. Miranda com ela, ajeitou a bola ali para o camisa 19, o Pedro. Recuperou-se o Guarani. Agora é o contra-ataque. Filipe é 3 contra 2. Filipe tentou o passe, escolheu o lado errado, foi bloqueado. Recupera a equipe do Sporting para tentar sair jogando. Pedro Sá fez a proteção. Chegou rachando aqui. A disputa tá emocionante. Adrian viu o Bruninho. Serviu ele. Bruninho vai para cima da marcação. Vai invadindo a área. Rolou a bola pro lado. Olha a tentativa de cruzamento. A bola acabou saindo fraca. E a bola vai saindo. Vai ser feita a proteção. Adrian com ela. Vai brigando. Fica com a bola. Cruzamento feito, a equipe do Sporting afasta de cabeça, temos jogador no chão, a equipe do Guarani também não para a bola. Levantou o Gabriel França, a bola fica com o Rian Douglas. Ele faz a proteção, leva para a linha de fundo, ameaça chutar no seu adversário, balança. Gabriel França já recuperado, aparece, abre como opção, a bola chega nele, fez o passe à frente, buscando ali o Miguel Melo. Chegou a marcação, é escanteio? Escanteio? Daqui eu não consegui ver se era escanteio ou lateral, Roberto. Lateral lá. Gabriel França na cobrança, lançamento para dentro da área, Luiz Gustavo tentou o desvio, ficou fácil nas mãos do goleiro João, que faz a defesa aí pela equipe do Sporting. João tenta sair jogando, a bola acabou pegando muita altura, pingou ali próximo da linha de meio campo. A equipe do Sport fica com ela. Lançamento longo feito à frente, buscando o Pedro Sá, o jogador de velocidade da equipe do Sporting. Ele domina na linha de fundo, consegue se livrar da marcação no primeiro. Gabriel França rouba pela equipe do Guarani, sai jogando aqui com o Rian Douglas. Rian dominou, viu o Luiz lá na frente, fez o lançamento para ele. Luiz vai fazer o papel de pivô, recebe a marcação, fica com ela, tentou o domínio, não conseguiu. Perdeu a bola, é lateral para a equipe do Sport, que já sai jogando. Bola ali com o Miranda, ele vira o jogo. A equipe do Sport procurando abrir espaço na defesa da equipe do Guarani. Lá vem lançamento longo, acabou saindo baixo. Pedro na disputa. É Pedro contra Miguel. A bola acabou espirrando. Volta para a defesa da equipe do Sporting. Novo lançamento à frente. Chegou lá na frente. Olha a tentativa do chute. Otávio errou a passada. No cara a cara com o goleiro. Otávio errou a passada. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. E ali me parece que o Miguel Ribeiro sentiu o joelho, hein? Saiu manquitolando um pouco. Lançamento feito. Gabriel França foi derrubado. O árbitro manda seguir. Pedro Sá com a bola. Tenta pôr velocidade. Matheus Dornelas vai carregando essa bola. Tem a linha de fundo. Tenta se livrar da marcação. A bola é recuada. Chega no cruzamento do Macedo. Ela passa por todo mundo. E o juiz Mohamed encerra a partida aqui aos 23 minutos de jogo. Pode passar. Aos 23 minutos de jogo encerra com 3 pontos a favor aí da equipe do Guarani, consegue seus 3 pontos, se garante na liderança e agora vai em busca do pontinho extra.
Roberto Alves, na disputa dos pênaltis, vai em busca do pontinho extra. Pontinho extra esse, que também seria muito importante para a equipe do Paulinense, já que por enquanto ainda não temos o resultado do São Bernardo, mas corre-se o risco de sair da zona de classificação. Jogo bastante disputado, a garotada mostrando toda o seu aprendizado dentro de campo, né? Guarani levando vantagem, os garotos aí entraram, muita disputa, muita correria, e está registrado, né? Para você, torcedor do Guarani, também do esporte. Bom jogo de futebol na manhã deste domingo aqui na cidade de Amparo. Vamos então à cobrança das penalidades para ver quem fica com o ponto extra. Bacana você acompanhando aqui pela TV Bugre. TV Guarani, a TV do Bugre de Campinas. Exatamente. Muito bem. E agora os técnicos vão conversando ali com seus jogadores. Como a gente sabe, nessa cobrança todos estão autorizados a participar, né, Roberto? Até mesmo aqueles jogadores que estavam na reserva estão autorizados a participar da cobrança da disputa do ponto extra. E agora os técnicos vão conversando, vão definindo a ordem de cobranças. Ó, escutei daqui o Paulo Endrig, técnico do Guarani. E aí, tá bem? Posso colocar você primeiro? Vai você? Vai você? É o momento que eles procuram saber quem está mais confiante, né? Quem vai abrir as cobranças, está confiante, está bem na partida. E realmente os garotos têm que mostrar aí se estão legal para o técnico também ter uma visão geral do que pode acontecer. Bacana. E o mais importante disso, hein, amigo que está acompanhando o João, tem um ouvido que ele já ouviu o técnico falando aqui de cima da cabine de transmissão, ouviu o árbitro falando na sua língua internacional. Foi o sotaque, ele falou em português, mas o sotaque dele prova que não é paulista. Mas aqui a gente está bem próximo, né, Roberto? A gente está bem próximo do gramado, né? Boas aqui as acomodações do estádio, as equipes têm um gramado bastante bem cuidado, podem praticar o seu futebol de maneira bem segura. Temos aí a segurança, a ambulância, os pais acompanhando, é muito bacana mesmo. Olha, Roberto, eu sei que vou falar um negócio para você. O pessoal precisa vir aqui conhecer este gramado. Sabe por quê? Aqui é a casa do Bugre, categoria 11, 12, 13, 14, 15 e 17. É a casa do Amparo Atlético Clube, 11, 12, 13, 14, 15 e 17. E o gramado está muito bom, pensando que tem jogo praticamente todo sábado e domingo aqui. Muito bem cuidado mesmo. O gramado está muito bem cuidado, oferece todas as condições para que os atletas, né, possam desempenhar um bom futebol. E é claro que a gente que gosta de esporte torce para que existem campos aí que não tem condições, né? Não, o engraçado é que a gente escuta de alguns campos, o campo está judiado pela sobrecarga de jogos. Estamos vendo um campo aqui que esse tem uma sobrecarga razoável, para não dizer grande, de jogos, e está muito bem até aqui. Tá certo. Isso até na cobrança das penalidades vai favorecer aí as equipes. Aquele que tem habilidade, falando aqui que pênalti não é sorte, como alguns dizem, né? Tem que ter habilidade e um gramado assim ajuda bastante. Muito bem, foi feito ali o sorteio, foi feito o toss. A cobrança será feita no mesmo gol do Sub-13. Então vamos lá, no placar raiz da equipe do Amparo, aqui do estádio, né? Do José de Araújo Sintra. Vamos lá. A cobrança de pênalti então será à nossa esquerda. Vai pela equipe do Guarani. Vai para o gol o Enzo Altra, camisa número 1. E pela equipe do Sporting, quem vai para a defesa é o goleiro João. Quem começa as cobranças desta vez é a equipe do Guarani. Primeiro cobrador ali, Rian Douglas. O garoto que fez um gol de futevôlei aqui na primeira etapa, mano, um gol de peito. Rian Douglas vai para a cobrança pela equipe do Guarani. Ele vai abrir as cobranças desta manhã. Autorizado o Rian, tomou pouca distância, partiu, bateu forte no canto. Gol da equipe do Guarani.
O Rian deu um belíssimo chute ali, forte no canto, dificultando muito a vida do goleiro João. Agora é a vez do goleirão Enzo. E na cobrança vem o Otávio, camisa número 3 do Sporting. É zagueirão, hein? E é alto o garoto com essa idade aí, olha, daqui de cima a gente percebe que ele é bastante alto. Pois é, um zagueiro bastante alto mesmo da equipe do Sporting, na categoria sub-14. Partiu o Otávio, também pouca distância, vai para a cobrança. Rapaz! Tranquilidade total, frieza na hora de bater. Que frieza! Tirando aquela máxima de zagueiro, né? Que vai chegar, encher o pé, bateu com muita qualidade, deslocou o goleiro Enzo, empatando as cobranças de pênalti para a equipe do Sporting. Agora vem aí, pela equipe do Guarani, Filippo, camisa número 10. O homem das bolas paradas. Camisa 10 é o craque da equipe, né? Vamos ver se dá tudo certo. Batida de pé direito. Autorizado. Também pouca distância do Filippo, bateu forte no canto. Duas cobranças muito parecidas da equipe do Guarani. 2 gols muito bem marcados até aqui. Ele deu aquela olhadinha para a torcida lá do Sport, né? Falou, eu tô aqui, não é o Ronaldo, não é o R7. Deu aquela olhada, falou, cobrei, eu tô aqui seguro. Enquanto ele se prepara ali para a cobrança, Pedro Sá. Pedro Sá contra Enzo, autorizado, partiu Pedro na velocidade, bateu, chutou no canto. Empata as cobranças até aqui. 2 para a equipe do Guarani, 2 para a equipe do Sporting. Enquanto o Pedro, agora é o Pedro Gouveia, se prepara para a cobrança da equipe do Guarani. Roberto, aproveitar ler uma mensagem aqui, ó. A Francisca Alves Oliveira tem a mãe do jogador Gustavo Melo, está aniversariando hoje. Parabéns a ela, para a mamãe do Gustavo Melo. Que bacana, parabéns, muita felicidade e bacana, parabéns pelo filhão. Esse comunhão seja de muita paz, muita saúde e comemoração, né? Pois é. Se preparando lá para a cobrança, então Pedro Gouveia. Partiu com a bola Pedro, já autorizado na cobrança, no cantinho. Mantém a equipe do Guarani na frente, Pedro Gouveia. 3 chutes, 3 belas cobranças da equipe do Guarani. Tem muito profissional que tem que assistir esses meninos aí, amigo. A gente viu as cobranças em pênalti aí, inclusive na Copa do Mundo, João. E lá vem agora para a cobrança Macedo, camisa número 22 da equipe do Sporting. Para a cobrança Macedo, ele contra Enzo, autorizado, Macedo na distância, escolheu o lado, partiu para a bola, vai bater no cantinho. Rapaz do céu, quase infarta parte da torcida, mantém o placar empatado, mas mandou essa bola na trave. Explodiu numa trave, explodiu na outra e entrou. Sorte, né? Sorte na batida tem que ter. O pessoal fala que é sorte, não é? Tem que ter habilidade e também sorte, né, João? É, não é só sorte, não. Lá vai Miguel Melo para a cobrança, pela equipe do Guarani. Miguel Melo se preparando. Autorizado, pouca distância, bateu forte no canto. Rapaz do céu. Roberto, posso estar muito enganado, mas eu acho que o pessoal faz um treino especial para chutar naquele canto, hein? Os meninos vão se especializando, o campeonato já está ganhando um certo tempo, né? Eles estão já se habituando à cobrança de penalidades, isso é muito importante para quando ele ficar um pouco mais adulto, né? Partiu a cobrança! Luiz Gustavo pegou pouca distância, bateu fraco, tentou tirar do goleiro Enzo, acabou tirando do gol. Desperdiça a cobrança pela equipe do Sporting, Luiz Gustavo. E é ali, consolado pelos seus amigos, pelos seus companheiros, né? Não é fácil não perder um pênalti. Agora é a vez do Felipe. Se fizer, acaba e garante o ponto extra para a equipe do Guarani. Felipe, camisa número 13, ele contra o goleiro João. Autorizado.
Partiu Felipe, bateu forte, gol! Garantindo mais um ponto para a equipe do Guarani, Felipe! O Felipe foi o único que chutou do outro lado, Roberto, mas ainda assim chutou com muita qualidade. Belíssima cobrança da equipe do Guarani. Belíssima cobrança, chutou com segurança no meio do gol, o goleiro saltou de um lado, a bola foi dormir lá na rede. Ponto extra para a equipe do Guarani, que está comemorando nesse instante mais uma vitória no campeonato. Parabéns a todos os torcedores também que estão aqui do outro lado. A gente vai mostrar aqui para você, olha os torcedores aí, as famílias fazendo a festa aqui na cidade de Amparo. Rapaziada da equipe do Sporting lutou bastante, não deu dessa vez, mas tem muito campeonato ainda para acontecer. A gente deseja boa sorte a todos. Pois é, e o Guarani que com esse placar chega a 26 pontos, garante a liderança do grupo de maneira isolada. Guarani líder no grupo 6 no sub-13, líder no grupo 6 no sub-14, nesta 8ª rodada do Campeonato Paulista. Bom, vou deixando também aqui meu adeus, um grande abraço a todos. Dar uma última passadinha aqui no chat, agradecer a todos que estiveram com a gente e vamos nos despedindo, né, Roberto? Exatamente, desejando a todos um excelente final de domingo, uma semana com muita saúde, muito trabalho e prosperidade. Parabéns ao Guarani, vitória bacana aqui nesta manhã de domingo. Da minha parte, um grande abraço a todos, nós nos encontramos numa próxima oportunidade. Grande abraço a todos e até mais.